E, e, Sinal excelente, estamos ao vivo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo desse canal, que não é um vídeo desse canal, Estamos bem. vocês vão Abafa. entender. Esse é um projeto novo que eu estou iniciando com meus dois amigos, Rafael Andrade e Ilan Pablo. Vocês já me conhecem aqui do meu canal, meu nome é Lucas Bastos, cientista político formado em Relações Internacionais. A gente está começando a fazer pelo meu canal, por onde vocês estão acostumados a me ver falar sobre geopolítica aqui com o Fausto de vez em quando, porque o nosso canal está confiscado pelo YouTube, a gente pode dizer assim. Por enquanto, a gente não pode fazer live ainda, a gente está passando pela burocracia de um canal novo, né? Então, esse aqui vai ser o episódio piloto, né? Onde a gente se apresenta e comenta as primeiras notícias, assim, apresentando o modelo do que a gente quer fazer. E é isso. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar. Bem-vindos ao Dano Crítico. Rafael. Bem-vindos ao Dano Crítico. Salve, galera. Aqui é Rafa Andrade. Estamos aqui começando esse projeto maravilhoso, maravilhoso. Um salve aí. Ilan, primeiro, porque Ilan foi o idealizador desse projeto. Foi um convite muito sensacional. Falar de videogame, graças a Deus, falar de uma coisa que finalmente eu consigo esparecer a cabeça. Sim, sim, um É... negócio mais relaxante, né? Lá ele. E Lucas, e Lucas, satisfação, mano, por mais uma vez estar à disposição e ajudando nesse projeto, porque se não fosse o Lucas, velho, a gente não ia conseguir fazer nada disso aqui. É, Então, e disponibilizando o canal dele, obrigado, Lucas, por esse espaço. E agora, tirando toda essa tarja normal minha, falar um pouco mais à vontade com vocês. Sejam bem-vindos a esse canal, eu espero que seja um canal maravilhoso. Vocês vão, com certeza, gostar da forma como a gente vai falar, porque a gente vai falar de uma maneira bem exótica. Só de Ila tá aqui já vai ser uma coisa mais exótica, né, Ila? vai ser uma delícia. E é isso, agora eu passo a palavra pra você, mano. Pode falar. Canção ali, a gente me cobrando na live. Enfim, pra quem não me conhece, meu nome é Ilan Pablo, prazer. Vou dar uma breve introdução aqui, né? Sobre como eu vim parar no mundo dos videogames e também o porquê desse projeto aqui, né? Que, bom, a gente trabalha com um ambiente que tem uma, entre aspas, energia muito negativa, assim, sabe? E é bom a gente ter esse projeto de coisas que a gente faz naturalmente, que é o nosso hobby, que dá um entretenimento, um divertimento bom pra gente, sabe? E é bom ganhar dinheiro com coisa que a gente gosta, né? Quem sabe aí futuramente. Então, uma breve introdução aqui de como eu fui parar no mundo dos videogames. O meu primeiro contato com videogame foi quando minha mãe, ela tinha um celular daqueles de abrir e fechar, tá ligado? Eu acho que isso em 2005, 2006, por aí, e tinha um joguinho lá de ficar jogando, é um cara que ficava jogando tijolo em aranhas, que ficava subindo em um prédio. E basicamente, tanto minha mãe quanto meu irmão não conseguia passar da primeira fase. Aí quando eu consegui passar da primeira fase e fui pra segunda fase, eles falaram, caramba, você conseguiu passar da primeira fase, tipo, pô, esse cara aí é barril, que não sei o quê. Aí eu me senti, tipo, pô, sou o mestre disso daqui, sabe? Aí meu primeiro contato também com um console foi um PlayStation 2, que a priori eu tinha medo de jogar, porque eu achava que tanto minha mãe quanto meu irmão iam me deixar sozinhos jogando em casa, e eu tinha medo de ficar sozinho em casa. E toda vez que sugeriu, você quer jogar aqui, Pablo? Eu falei, não, eu saio correndo e me escondia na cama. E é basicamente Aí, isso vamos aí. ficar exótica. Vai. Sim, sim. Quem quiser se apresentar no mundo dos jogos aí, fica à vontade. Muito bem. Pode Falar, continuar, Lucas? Rafa. Pode falar. Eu? Pronto. Cara, a minha história é bem simples, na verdade. Vou tentar ser o menos prolixo possível, viu, meus amigos? Vou tentar. Uhum. 2 minutos, contagem aí, Lila. Você falou que ia contar meu tempo. Cadê? Show. Contando. Basicamente, meu pai e meus pais, né, cresceram, os pais da maioria das pessoas da geração início da Z, final da Millennium, né? Basicamente, essa geração foi a geração anterior à nossa, foi a geração dos nossos pais,
que não tinham problema nenhum em brincar na rua, em correr, enfim. E as pessoas tinham essa normalidade, essa tranquilidade, principalmente aonde a gente mora, no estado que a gente mora. Só que qual é a questão? Meu pai, ele tinha muito medo de eu ter essa mesma criação, porque minha geração já pegou violência. E meu pai buscava formas de tentar me entreter em casa. Então, ele buscava formas de me em casa pra ficar assistindo filme. E todo final de semana ele me trazia um filme, um DVD, na época era VHS, pequeno. Só Você é que velho. aí, um dia, ele trouxe o Polystation. O Polystation, quem não sabe, é tipo um emulador de vários videogames de Super Nintendo, vários jogos assim de videogames antigos, que via uma fita amarela que você soprava, igualzinha essa genérico, só que era, obviamente, era do mercado verde antigo, né? O mercado Uhum. tradicional daqui do centro. O melhor que tem. O melhor que tem. O que sustentou o mercado, inclusive, brasileiro inteiro, de vários anos de videogame. Uhum. Mas assim, quando meu pai ele fazia isso, eu até jogava alguns joguinhos e tal, mas o que. Já tá acabando já, tá vendo? Vai, É, vai, vai. Basicamente, meu pai ele descobriu um problema de coração muito cedo e ele passou por um procedimento de quase morte mesmo. Ele salvou a vida dele nos últimos segundos. E meu pai passou, na época meu pai trabalhava muito, ele passou a ficar muito mais tempo em casa. E nisso que ele passou mais tempo em casa, e eu ficava em casa porque eu era criança, só ia pra escola. Era meu pai jogando comigo Bomberman, jogando todos esses joguinhos, Mario. Então a minha afinidade com o videogame foi do meu pai. Meu pai que jogava videogame em casa para se distrair da situação da vida que ele estava passando e ao mesmo tempo compartilhava esses momentos comigo. Então, o primeiro joguinho que eu lembro fácil era um jogo de Polystation que tinha uma arma e um pato. Tá acabando já. Que Pode Já seguir. era. acabou, Pode amigo? seguir, pode seguir. Vá. Aí a arma do. Não sei se quem vai recordar É desse tipo uma jogo. Zapper, eu sei. Uhum. Isso, aí você tinha do cowboy também, tá ligado? Que tinha aí até em fliperama. Então, esse é o primeiro jogo que eu lembro na cabeça, mas eu comecei minha vida gamer mesmo, tipo, independente, conseguindo jogar sozinho, que aí eu tinha o quê? 4, 5 anos. Eu com 6, 7 anos eu ganhei um Play 2. Aí do Play 2 eu fui pro 360, que aí realmente extrapolou tudo, minha cabeça explodiu com relação a jogos e franquias, e eu comecei a emergir nisso e aí depois eu comecei por autonomia, trabalhando, começado a comprar meus próprios games e consumir. E aí eu fui consumindo, consumindo, consumindo. E agora eu sou o doente que tá com videogame. E é Muito isso. bem. Pô, que massa, Rafa. Eu não sabia que a gente tinha isso em comum, velho. Eu também comecei a minha história com videogame com meu pai. Sim, Ele sempre foi um entusiasta assim, da tecnologia, sabe? Quando eu nasci já tinha um PC dentro de casa. Sim, eu fui uma criança muito privilegiada. É, na escola que eu estudei tinha fliperama, tinha jogos de. Tinha Street Fighter 2, tinha sim. Cadillacs e Dinossauros e tinha uns joguinhos de futebol genéricos lá. Mas dentro de casa mesmo, as primeiras memórias de jogos assim que eu tenho são de Wolfenstein 3D, Doom e tinha uns joguinhos da Disney também, que era o que meu pai deixava jogar na época. Apesar de eu jogar o Doom e o Wolfenstein também, depois que eu aprendi a mexer no DOS, Sim. sim, eu sou velho. É, Deu pra ver. tinha um jogo do Aladdin, que é bom até hoje, tem pro Mega Drive. Esse São jogo. jogos que envelheceram bem, sabe? Se você pegar hoje, não são. As artes são bonitas ainda. E o jogo do Rei Leão. Eram os que eu era mais viciadinhos aí. E teve um amigo meu que eu também tive esse privilégio de um amigo que conhecia bastante de hardware, de software. E na época que começaram a ter gravador de CD, que a galera colocava pra fazer a mídia dentro de casa mesmo, que foi muito filme, muita música foi pirateada nessa época, mas jogo também. Você fazia sua própria mídia e esse amigo meu que tinha acesso à internet e tinha acesso a esse gravador, ele enchia o CD de emulador e trazia pra casa. Aí eu jogava Super Nintendo, Mega Drive, Nintendo 64, assim, logo no início mesmo, logo quando teve os primeiros emuladores desses consoles. Já Os em que ano aí, Lucas? Game Boys também. Porra, final da década de 90. Acho que foi a primeira vez que eu vi isso. 99, 2000 e pouquinho. Foi quando eu Caramba. comecei a viciar nessas coisas, né? E hoje, né, eu tenho, sei lá, 1 TB de HD cheio de emulador. Isso é o que eu faço pra me divertir. Eu gosto de mexer com console antigo. Tenho jogos atuais também. Tenho Steam e tenho emuladores de videogames mais atuais também. Principalmente da Nintendo, a gente vai falar dela hoje. Enfim, isso aí vocês vão conhecer mais da minha parte ao longo do tempo. A gente pretende fazer live com uma gameplay de fundo, alguma coisa do tipo.
Enfim, vocês vão nos conhecer. Quantos emuladores Lucas tem instalados? Sim. Sim. Exatamente. Emulador não é crime. Não. Oxi. Segundo o BRKS Edu, se eu não me engano, foi o BRKS Edu? Foi, acho que foi. Que ele Ele falou fala que bastante disso. Rato Borrachudo também falou sobre isso, questão de colecionador. O emulador, ele serve pra você não ter que tirar da caixa o jogo que você tem guardado, colecionado, pra não desgastar a mídia, não desgastar o cartucho. Exatamente. emulador- Eu tenho todos os cartuchos, todos os jogos que eu emulo aqui. É isso aí, Rafael. Originais, do preço original, pago Sim. com dinheiro do trabalho. Deixa eu contar uma curiosidade aqui em relação. Tipo, o primeiro console, como eu falei, que eu tive contato foi justamente o PlayStation 2, né? Só que meu pai, ele trouxe só com um controle e sem memory card. Ou seja, eu tinha que rezerar, eu tinha que jogar todos os jogos desde o começo, todos os dias. E os únicos jogos que eu consegui Nossa. zerar, tipo, assim, uma run inteira, foi um jogo da Moranguinho, que ele trouxe pra mim, porque ele foi comprar na feirinha e achou que era rapazes em cima de um caça, sendo que era Moranguinho, as amigas delas em cima de uma borboleta. Tipo assim. Não sem comentários. E o outro foi um jogo do Era o que Shrek tinha. 3, velho. Sim, aí o Shrek 3. Inclusive, eu joguei o jogo do Shrek 3 antes de assistir o filme. Inclusive, quando eu fui assistir o filme com meu irmão, foi uma sensação assim mágica, porque a gente viu como se fosse um live action do jogo, sendo que na verdade é o inverso, né? O filme veio primeiro para depois do jogo. Aí eu lembro que quando apareceu o Shrek lá todo com aquela roupa real, pomposa, não sei o que, meu irmão apontou pra tela assim, caramba, que legal que tem no jogo. Mas enfim. Você desbloqueou uma memória muito louca, velho. O jogo do Shrek terceiro, mano. Sim. Você tinha fase Muito legal. Sim. o gato, se eu não me O engano. burro. O burro. Sim, sim. Legal, velho. Pô, velho, que viagem no tempo. Vamos estrear Sim, vamos nossa. seguir? Eu não tinha, eu Vamos tinha memory seguir. card do Play 2, eu tinha memory card do Play Ah. 2, mas eu não tinha no PlayStation. Então eu nunca zerei Mario no Não, PlayStation. bem lembrado. Você falou do PlayStation de novo, Rafa. O jogo que você começou jogando, o jogo que você atira em patos, o nome dele é Duck Hunt. Não dá pra emular ele, é muito ruim, porque você precisa da pistola, você precisa fazer muita gambiarra pra fazer ele funcionar no emulador, né? E atirar com o Sim. mouse. Enfim, era um negócio muito. Assim, muito válido pra época, né? Pra realidade do PlayStation. E lembrando, o PlayStation tem esse nome que era o PlayStation acessível de muita gente, né? Do brasileiro principalmente, do mercado porque paralelo. são vários, né? E Poly porque vários videojogos de um. Sim, vamos seguindo. Vamos seguir. Antes da gente entrar nas notícias, senhores, eu queria só aproveitar. O Rafa Ramos está aí no chat, nosso amigo, né? Falando sobre Salve, o Rafa. PlayStation 2, concordando com o Ilan, que é o melhor console, não é, Ilan? Você não acha o melhor console o PS2? Sim, também? com certeza. Até hoje não superou, porque tem muito da questão do fator humano, do calor humano, sabe? De, tipo, juntar várias pessoas para ir jogar em um só lugar, você emprestar seu jogo, sabe? Enfim. E hoje em dia isso se perdeu por causa dos jogos multiplayer online, né? Tipo, eu direto tô jogando coisa com o Lucas, mas, tipo, faz um tempo razoável, assim, que eu perdi o costume de jogar pessoalmente com alguém assim, é um evento, né? A última vez que eu usei, por exemplo, um jogo com alguém foi com meu primo, mas foi isso, já zerando o Cuphead uma gameplay só. Continue. Eu sou de uma E ano época que também que, mesmo nos emuladores e a galera que tinha alguns consoles em casa também, que eu tinha amigos que tinham, eu sou de uma época que a gente era acostumado também a jogar, principalmente, o Mario Kart 64, Smash Bros. Foram os primeiros jogos assim que eu joguei com a galera à minha volta, sabe? Fisicamente. E foi uma época maravilhosa, realmente isso se perdeu. Olha, até trazendo a ideia aqui, eu não sei se vocês se interessariam por isso, aí o chat pode até participar. Existe gambiarra pra gente jogar esses jogos, até de emuladores antigos, aqui do meu PC, tá? Eu consigo transmitir pra vocês e vocês controlarem daí de casa os jogos antigos, controlarem o emulador daqui da minha casa, viu? Eu consigo. Coisa boa. Uhum. Enfim, em outro momento a gente pode testar isso. E o Rafa ainda falou, qual o melhor jogo pra vocês e por que o Kingdom Hearts? Eu sou da Nossa. pessoa que jogou muito pouco Kingdom Hearts. Só deixa eu fechar aqui a porta do quarto, gente, rapidinho.
Vou Tá, falar. vai lá. É isso. Eu não joguei Kingdom Hearts, não. Eu nem testei ainda. Fiquei com curiosidade de testar porque saiu na Steam uma versão remasterizada, né? Ou refeita, não sei. É, eu acho que todos os que tem pra PlayStation, até onde eu sei, 1, 2 e 3, não é isso? Não É, Tem sei. vários Kingdom Hearts. Eu vários vi que tem spin-offs, 1.5, tem. 2.5. Se um de É, vocês jogou, você pode Remix, explicar isso Samba aí. 4. Sim, mas quais são os seus jogos, assim, tipo, top 1? Tipo assim, esse é o melhor jogo que, tipo, favorito é all. Pô, velho. Eu Você vou pegou Ó, na colocar o minha. uma meu, saga. Vou colocar uma saga porque é um dos jogos que eu mais joguei a vida inteira. É, e eu comecei da primeira versão dele, né? Quando eu tava em fase beta ainda, que é o Counter-Strike. Eu joguei 1.5. Esse amigo meu dos emuladores instalou no meu PC uma vez. E daí eu fui embora, velho. 1.6 eu já comprei na Steam. O CS Source eu não curti tanto. Eu acho que o Brasil, de modo geral, não curtiu tanto. Depois joguei o CSGO e hoje eu jogo o CS2 de vez em quando. Todo fim de semana aí tem alguém pra jogar CS comigo, se eu quiser. uhum. Eu O tenho um. meu, fale, Diga. Rafael. Não, pode falar, pode falar. O meu favorito é Resident Evil 4 original, né? Que o meu primeiro contato com esse jogo foi em 2009, quando eu tava na primeira série. E foi um amigo meu que me emprestou esse jogo para PlayStation 2 e a priori eu tinha medo de jogar, porque quando o ganado vinha pra cima de você, ficava tocando aquela música assim, e tipo assim, tanto eu quanto meu irmão, a gente não sabia tipo tirar o dedo do gatilho para movimentar a arma, ou seja, a gente já chegava na primeira vila já quase sem munição e a gente não conseguia passar da primeira vila direito, justamente por causa disso. Mas depois de um tempo eu consegui baixar no meu computador, zerar, que não sei o que, sabe? Tipo assim, cara, que jogo sensacional. Então, pra mim, Resident Evil 4 ele é imbatível, o original. É. Cara, assim, eu tenho. É porque vocês têm costume também de jogar jogo online, assim. Na minha época, eu não jogava muito jogo online. Eu jogava muito pouco jogo online. Gostava de jogar cooperativo, assim, mas o meu co-op mesmo que eu gostava era mais co-op. Como é que o nome fala? Quando é no mesmo. Que foi uma coisa até que vocês falaram, que se perdeu muito, né? O cooperativo físico, não, Local, local, Presencial. isso. O cooperativo multiplayer local. local. Então, o Play 2, ele foi muito conhecido por ter muito cooperativo assim. Então, eu jogava muito com meu irmão. Uhum. Então, muito jogo. Um jogo que me marcou muito, porque meu irmão massacrava. Meu irmão é mais novo, né? Então, meu irmão massacrava minha cabeça pra jogar esse jogo. Eu jogava no. Foi bom, né? Porque eu joguei tanto esse jogo que eu colhi várias memórias com esse. Jogava qual? Deu uma cortadinha na hora que você falou o nome do jogo lá. Eu não Eu não escutei. falei ainda, não. Eu vou falar o nome agora. Ah, tá. Ah, tá. É... O jogo é o jogo do Spider-Man, co-op. Só que ele não era qualquer Spider-Man, eu não Ah, vou lembrar o nome. é Era um for... Spider-Man Friend or Foe, você tá falando. Friends of Folk, que você jogava com. Você tinha um Homem-Aranha, você ia desbloqueando os vilões e os vilões do cooperativo. Exatamente. Velho, esse jogo é sensacional. Na época do Play 2 eu jogava. E tipo assim, esse Homem-Aranha, ele tinha uma coisa que era muito interessante, que era a árvore de habilidades. Sim, eu não sei como é que era na época do Play 2, se todos os jogos eram assim. Mas esse jogo tinha uma árvore de habilidades muito massa. E o mais legal é que cada fase tinha um boss, e esse boss, que era um grande vilão do Homem-Aranha, acabava podendo se tornar um personagem jogável. E ele Uhum. jogava de dois, no caso, a pessoa Botei que na tava tela jogando com alguém. pra galera ver aí, Isso, Rafa. esse jogo mesmo, velho. A capa, exatamente essa capa aí, mano. Mano, você desbloqueava tudo. Inclusive, não tinham só vilões, tinham alguns heróis também que você encontrava no caminho. Uhum. Eu lembro do Punho de Ferro. Quando lançou a série Punho de Ferro, eu já conheci o Punho de Ferro e era desse jogo. Ele tá aqui até, ó. Aqui a roupinha dele, com a roupinha aqui, ó. A verde e amarela. Então esse Uhum. jogo me marcou muito na infância. Mas falando de jogo favorito, como eu disse, minhas experiências sempre foram muito local. Então esses jogos todos, Resident Evil 4, era Príncipe da Pérsia, Trilogia, pô, velho, Shadow of the Colossus. A Quando trilogia do vocês Prince of pegam... Persia você fala é do Sands of Time, Warrior Exatamente. Within Olha, e fim. True É uma Throne, eu das acho. obras de arte do Play 2, mano, pra mim. É uma das obras É. de arte do Play 2. E o Play 2. E tem outros jogos, né? Porque tem a galera também da velha guarda, isso é muito importante que entenda. O Play 2, ele diferente da geração atual, que tem tudo bonitinho, inclusive dublado, naquela época era legendado em inglês. E eu sou brasileiro, muito brasileiro. Eu sou brasileiro nordestino, eu não sabia ler Ah, nada.
Uhum. tá ligado? Inclusive, Rafael, deixa eu só contar uma curiosidade aqui, é que quando eu era pequeno, como você falou, né, tipo, era dublado em inglês e o jogo era em inglês. E, tipo, ou seja, a gente tinha que se virar pra fazer os negócios lá, e quando falava, ó, você aperte tal coisa pra tal coisa acontecer, a gente tinha que se virar pra entender. E, tipo assim, eu tinha o costume de tentar imitar o diálogo das cutscenes, mesmo não sabendo inglês. Ou seja, eu não sei se eu invoquei alguma coisa na época, né? Mas eu ficava lá falando, ó, blá, 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 blá. Mas isso foi até algo positivo, né? Porque hoje em dia isso, eu ter contato com o inglês desde cedo, tipo, já melhora a pronúncia, os Cambra 4, né? É melhor desde cedo do que se eu fosse fazer isso mais tarde, tipo, ia ser mais difícil de aprender e a pronúncia ia ficar mais truncada, mas enfim, continue. Isso é verdade, tipo, muitas das coisas da facilidade que nós temos com a facilidade de inglês da nossa geração é o videogame, mano. O Sim, com videogame já certeza. falava da acessibilidade também da questão a aprender outras línguas. Porque, pô, um jogo dessa época era 5 conto. Então você pegava 5 Sim. contos e você ficava martelando sua cabeça. Velho, um jogo que eu martelei pra onde era o jogo do Harry Potter e a Ordem da Fênix. Eu fiquei parecendo um doente mental jogando aquele jogo, tentando entender o que tinha que fazer, porque o jogo era tipo quase um. Não era um RPG, mas tipo, você tinha que entender o que tava escrito pra poder fazer as coisas, tá ligado? Isso quando não Aham. tinha puzzle, aí ferrou E tudo. ferrou. Quando tinha puzzle, aí você não tinha pra onde ir. É, tanto é que tinha muito jogo que eu ficava horas e horas tentando descobrir o que era pra fazer, sendo que às vezes era só você entender o comando e executar. Mas tinha muito jogo, Sim. velho. Eu lembro que tinha Onimusha também, que eu adorava jogar. Onimusha foi um dos poucos jogos com movimentação tanque que eu joguei. Mas focando aqui, eu falei vários jogos que foram jogos que me marcaram. Só que quando me pergunta qual é o meu jogo verdadeiro, aí depende Uma muito. dúvida que eu tenho, Ilan, acho que você deve saber que você é o cara do Resident Evil. É, o Onimusha tem alguma coisa a ver com Resident Evil? É da Só o Capcom? controle de tanque. É da Capcom. É, Só o então, controle de tanque mesmo. O que tem, os jogos que tem a ver, no caso, é o Devil May Cry. Porque o Devil May Cry original, ele. Na verdade, o Resident Evil 4 original, ele ficou tão viajado que deu origem a sair Devil May Cry, entendeu? Que inclusive Resident Evil e Devil May Cry são as minhas franquias favoritas. Inclusive, se você é de Salvador, eu vou fazer cosplay do Virgil, do Devil May Cry 5 esse ano lá. Então, se você colar lá, me veja de cosplay. não, cola lá em Salvador. Em Salvador onde, porra? Na Bahia, Azul. Sim, velho, mas aí Eu você. falei do Bonodoro. Ah, Bonodori, ok. Novo Sim, Bonodori. Eu tô falando que sim, vamos para as notícias. Vamos, vamos, vamos. É, eu esqueci, calma. Que bom, Rafael, que bom que você esqueceu. Vamos para Não, as notícias. lembrei. Era pra falar do jogo, pô. É, quando pergunta qual é o jogo favorito, é difícil, mano. Eu vou dizer o jogo que me marcou como arte, obra de arte, né? Falando videogame como obra de arte foi Shadow. Eu zerei esse Shadow of the jogo até Colossus, arranhar o ok. disco, tá ligado? Shadow of the Colossus. Do Play 2, né? Agora, se for falar de outra Todo geração, mundo eu falo fala. pra Aí, falar tá aí, mais ou um menos. jogo que todo mundo fala bem, eu nunca joguei essa porra. Eu tenho que dar chance a isso, velho. Enfim, Sim, Toda vamos certeza. lá. quem sabe em live, né? Deixa eu mudar aqui pra Sim. tela de React. Agora você tem que jogar Shadow of the Colossus sem tutorial, viu? Você vai na lombra e vai Não, eu descobrir. gosto disso mesmo, eu não gosto de ver tutorial nem detonado, não. Só se eu me perder muito. Alguns colossos eu tive que ver detonado porque eu fiquei perdido, desculpa. Eu joguei o jogo em inglês, meu inglês ainda não é perfeito. O jogo Entendo. ele já tem em português hoje em dia, dá pra você jogar tranquilo. Mas mesmo em português, ele é um jogo difícil de entender à primeira vista. Vamos lá. Não é intuitivo, não. Já temos um Joga react lá. na tela, tá? O The Legend of Zelda, revelados ator e atriz de Link e Zelda. O filme será lançado em 2027 nos cinemas. Ator de Pinóquio viverá Link. O filme de Zelda. O filme The Legend of Zelda definiu quem são os protagonistas. Zelda será vivida por Bo Bragazon. Perdão minha pronúncia, eu não falo francês tem muito tempo. E o Link será o Benjamin Evan Ainsworth. Né? Eu tô tentando. A notícia foi dada pelo próprio game designer Shigeru Miyamoto, né? Um monstro, uma lenda, via aplicativo oficial de novidades Nintendo e redes sociais oficiais. O que é que a gente tem pra falar disso aí, Ilan? Você que mandou as E o notícias pra filme de gente? Pinóquio é uma merda, mas enfim, eu digo Sim. que Ó, vamos lá. Para esse live para action é meio. começo de conversa, não vai ter mais a Thaís Trans lá, que estava sendo ventilada, para ocupar o papel da Zelda, e nem o Tom Holland como Link, né? Então, a atriz da Zelda vai ser uma mulher Standard Edition, né? Para entendedores entenderam aí, para evitar processo. Tipo assim, olha, eu não tenho muita ligação emocional com Zelda,
Então, se o filme for bom, se o filme for ruim, tipo, whatever pra mim, mas se for bom, tipo, pelo menos valeu o ingresso, né? E Oi, pra. Como é? você quebrou o Oi? Rafael. Você quebrou o Rafael. O que foi? Estando Ele não aqui. consegue. Foi mal, Will. Diga. Sim, aí, tipo, Deus, eles. mas diga, desculpa. Vamos seguir, depois a gente comenta. Pode falar aí. Sim, não, se acostume que vai ser nesse padrão aqui as lives, viu, galera? Mas enfim, Daí pra baixo. sim, sim. Aí, tipo assim, foi meio esquisito eles fazerem o filme em live action, assim, porque o filme do Mario Bros. Bateu mais de US$ 1 bilhão em bilheteria e foi animação. Sinceramente, eu não entendi por que eles fizeram isso, né? De um live action de Zelda. Mas vamos ver aí, né? Eu espero que seja bom, mas se for ruim, a Nintendo que se lasque, porque eu sou brasileiro, né? E vamos ver aí no que vai Todo ódio dar. brasileiro a Nintendo é pouco, mas enfim. É, Sim. Alguém quer comentar? Eu quero comentar, Por mano. favor, Rafa. Você falou agora sobre a questão de não entender por que ser live action. Na verdade, eu acho que é uma oportunidade da Nintendo fazer uma adaptação live action. Tipo, Mario faz muito mais sentido ser animação. O próprio personagem do Mario é um personagem muito caricato, né? Já o Link e Zelda, se eles fizeram uma coisa muito bem feita para filme, O muito, Zelda? Link e Zelda, no caso o Zelda, né? Mas é porque Você Link e falou o Zelda, Zelda, enfim, continue. o jogo do Zelda é o Zelda, filme, o Ah, jogo. tá. pô, ô Ilan, artigo. Não é a Zelda 3 que eu tô falando, não. Porra, Eu tô velho. falando do filme. Ah, então, o filme da Zelda, tá melhorzinho? Tá, agora tá melhor. Do filme da Zelda. Porque senão vai parecer que você tava falando da Zelda lá da DLC, pô. Da outra atriz lá, mas enfim. DLC. Que é DLC, Ilan? É o que DLC? Ah, deixa quieto, continua. Ai, caramba. Enfim, eu acho interessante porque quando tem essas adaptações, por exemplo, um exemplo que eu posso dar fácil é o filme do Dungeons Dragons, que apesar de não ter tido um estrondo de fama e tal, Foi um baita filme. filme bom pra caramba. E tipo, Não, vocês Zelda estão me zoando. sendo. Vocês estão me zoando pesado. O filme do Você Dungeons and gostou, Dragons, você o não gostou antigo. desse filme? Não, velho. Esse filme Antigo não é não, bom, o não, novo, velho. de Esse filme, 2023. mano. Ah, não. Eu não sabia que tinha. É porque tem um antigo horroroso. Que eu fui ver no Tá, tem os cinema antigos que são. e que até Ah, hoje eu quero meu tá. dinheiro de volta. Até hoje eu quero meu dinheiro de volta. Tem um de 2023, você bem lembrado do ano. Honra entre ladrões. Tá. Esse filme daí é um bom exemplo de como você adaptar. E olha que Dungeons Dragons é um jogo de RPG de mesa. Sim. Zelda, eu não sei se inicialmente Zelda era um RPG, mas hoje em dia ele já é um RPG, né? Tratado como um RPG. Né? Eu não jogo Zelda, não faço ideia. Ele já é um Certo. RPG, né, Ilan? Sim. Hoje em Pronto. dia é. Então eu acho que é universos assim, meio tipo, fantásticos, com uma estética medieval, com uma aventura RPG, com essa emoção e com essa pegada, eu acho que funciona muito no cinema. Então, se eles fizeram um filme com um orçamento decente, respeitando o material original e trazendo essa estética para o cinema, obviamente, Dungeons Dragons é um. Se eles fizerem uma estética ali infantil, uma aventura simples, sem nenhum firula, sem nenhuma invenção também, que acho que a Nintendo, que a gente pode também, a Nintendo arrisca muito, muito pouco com relação a essa questão de tendência. Você vê que o Mario é um filme que deu sucesso, mas é um filme bem linearzinho, sem invenção nenhuma. O filme do Zelda, se eles fizerem na mesma linha, velho. Eu acho só a escalação desses dois atores aí, eu acho que já é uma demonstração disso. Eu gostei da escalação, gostei tanto da atriz quanto do ator com uma Esse experiência. ponto que vocês trouxeram, tipo assim, o objetivo da gente falar dessa notícia, em parte, era dar uma atenção especial à escalação dos atores, né? Porque é um assunto que ficou bastante em alta na internet. Honestamente, eu não ligo, né? Não ligo mesmo, eu quero que faça um bom filme, tanto faz se o ator, de onde veio, se trocou, a identidade sexual dele, né? Não é isso que me importa. Uma coisa que eu acho bastante legal sobre Zelda, não sei como é que a Nintendo está pensando isso, né? Tem participação do próprio Miyamoto e o filme do Mario deu muito certo.
eu acho que é o. Eu acho que tem chance de ser tipo um filme do Mauro. Do Mauro. Meu Deus. Entendeu? Entenderam? Vai, joga. Não! Ai, ai. Tipo o filme do Mario que deu muito certo. Eu tô vendo aqui que pode ser, né? Assim, eu joguei Zelda, eu entendo mais ou menos como é que funciona. Todos os jogos são canônicos, né? Das séries principais que saíram para os consoles de mesa. Todos são canônicos e todos contam a história de um Link e uma Zelda. E um Ganondorf, né? O inimigo. São três. Um carrega a coragem, outro carrega o poder, se eu não me engano, e outro carrega a sabedoria. No Que é a caso, T-Force. exatamente. Isso forma a Triforce. E por que que é a lenda de Zelda? Porque já existiram outras Zeldas, já existiram outras Triforces, outros Links. E o Link, sempre que você tá no jogo, né, por padrão, em algum momento você tem que ir atrás da Master Sword, que essa sim é uma espada só. E do Hyrule Shield também, que é o escudo dele. Que são usados por todos os Links, né? E você tem que descobrir onde foi que o outro Link, o Link que faleceu, deixou. Pra você pegar e dar seguimento à história e destruir o mal que tá assolando o mundo lá. Então eu Uma zerei. reencarnação? É tipo reencarnação. Que É bem legal viagem. isso. Por isso que tudo é canônico, eu fico curioso pra ver se eles não vão fazer isso com o filme também. Tipo, o filme ser E, canônico e ser encaixado entre as Legal, histórias mano. dos jogos, né? e Pô, que tem um massa. detalhe. Tem um detalhe Hum. interessante. Sobre todas essas reencarnações do Link, em nenhuma dessas reencarnações o Link dá uns pega na Zelda. É tipo, a friendzone é multiversal, assim. Tipo, eles nunca se beijam, eles nunca É, ficam juntos, você tá entendendo? Tipo, enfim, tem gente que gosta disso, né? Interrompido ad infinito, entendi. exatamente. Caramba, coitado do Link, velho. Tá, É deixa isso, eu gente. ver. Vocês querem Tá. trocar de notícia ou vocês querem comentar mais alguma coisa ainda sobre o. Não, por mim a gente pode trocar de notícia. Eu ia falar só, acrescentar a questão da atriz e do ator. Eu acho que a escalação, quer dizer, a gente já passou por várias situações disso, né? De tipo de ação, de como escolher um ator, um casting. Passamos agora recentemente com The Last of Us, né? Que adaptação. Será que a imagem da pessoa é mais importante do que a entrega em atuação? Ou a atuação, enfim. Eu acho também, eu concordo com o que o Lucas falou, eu tô nem aí para a questão do ator, contanto que o ator faça bem e tal, mas eu entendo também a questão do aspecto do afeto emocional que o jogador tem. Quando você passa horas e você tem um afeto emocional, imagina a infância também, você acaba criando um vínculo com aquela figura e com aquela imagem. Então, quando você vê um live action, que é só entrar naquela pira de tipo, ah, não gostou, é só não assistir. Depende, cara, porque entra a questão do desrespeito, porque você vai construindo uma base de fãs, e esses fãs, muitos mimados, isso é um fato, você precisa levar em consideração, Uhum. mas muitos outros, se você levar em consideração a seriedade do fandom e tudo mais, você precisa levar em consideração a questão do respeito com a galera que gastou vários dinheiros durante décadas investindo nessa franquia, nesse personagem. Então, quando você fala de respeito, quando você vai fazer uma escalação dessa, é com essa galera, que é essa galera que vai engajar todo mundo aí pro cinema, né? É diferente de quando você faz um filme, tipo, o filme do Minecraft, que lançou agora, da adaptação. O filme do Minecraft, você bota o Jack Black, faz um monte de firula e é isso, o jogo vai funcionar. Porque o público pede, dá pra fazer isso. Mas um filme do Mario não vai funcionar isso. Se você não respeitar os personagens, a essência dos personagens, não vai funcionar. Então, por Uhum. isso que eu dei um exemplo do Mario. O Mario é muito difícil você fazer um live action. A última vez que tentaram fazer um live action do Mario, deu muito ruim. Não, não vamos falar sobre isso. Deu. Não Não vamos vamos falar falar sobre isso. sobre isso. Deixa pra É lá. isso. Rap- Nem vamos Sim. falar sobre isso. A Então, gente, o a Mario, gente- como é um personagem muito caricato, faz sentido você fazer uma animação. Agora, Zelda tem imagem pra fazer um live action legal, bacana, com história bacana. A base da lore é muito interessante. E a premissa ela pode encaixar com. Era mais ou menos Creed, que era, se eu não me engano, o filme do Assassin's Creed é canônico, e ele passa dentro do universo e é um dos descendentes lá dos... Dá pra você fazer essa brincadeira do universo do React compartilhado com o universo dos jogos. Tipo o que fizeram com o Cyberpunk, também agora, com a série, né, da Netflix. Então, tipo,
o interessante do filme, de você fazer um trabalho com com o Zelda, é que você tem uma oportunidade de fazer uma coisa fiel com a essência. E isso começa já na escalação. As pessoas estão meio saturadas com escalação pífias. Então, tipo, quando o Ilan fala, graças a Deus não é o Tom Holland, é porque, tipo, já teve uma adaptação de jogo com Tom Holland. Ele só viu Tom Holland, tá ligado? Você olha pro boneco, é que nem você vê o filme, sei lá, o The Rock não se chama nada. Não é Dave, não é Jack, não é nada. É The Rock. Todo filme The Rock é The Rock, que nem Vin Diesel. Vin Diesel. Arnold Schwarzenegger, só Arnold Schwarzenegger. E Tom Holland agora é Tom Holland. Então, descaracteriza, te tira do filme. Então o Link não vai... Tá ligado? Então dá pra entender quando uma pessoa que é fã olha pro negócio desse chateada. Pô, eu quero isso aqui. E a questão da pessoa, da mulher trans lá, né? Assim, eu vi a foto, ela era muito parecida, tá ligado? Tipo, Foi isso que eu falei, porra. Se o sujeito consegue ficar parecendo com a Princesa Zelda e consegue mudar a voz dele por IA, sei lá. Tanto faz, porra. Esse corte vai ficar tão bom, velho, na moral. Cala a boca, Ila, cala essa boca. Vamos passar de notícia, vai. Rafael tá proibido de falar da próxima notícia, tá? Tô zoando. Sim. Tá, rapidão, antes de a gente seguir, eu falei. Sim, eu falei o link da uns pega na Zelda, que isso nunca aconteceu. Sim, o termo pode ter ficado meio pejorativo, né? Me perdoe por isso. Eu quis dizer que eles nunca namoraram, de fato, eles nunca se deram um beijinho assim, segurar. Acho que. Sabe? E isso é horrível, enfim, porque é uma friendzone que é multiversal, mas enfim, vamos. Tira essa onda aí, Rafael. Ô, Rafael! É foda. Zoar. Não dá pra dar limite a maluco, não, velho. Porra. Sim, vamos seguir em frente aí. Mais uma notícia com a Nintendo. Isso, a gente falou bem da Nintendo agora, né? Mais ou menos. Vamos falar. Né? Com o apoio do FBI, Nintendo fecha um dos maiores sites de pirataria do Switch. Site que distribuía jogos piratas do Switch é fechado nos Estados Unidos após um mandado judicial. Medida reforça ações da Nintendo contra a pirataria. Eu conheci esse site. NSW2U. Ele funcionava muito bem, assim como um repositório de jogo da Nintendo, a maioria que ninguém se importava. Mesmo, eu não tô falando isso pra zoar o Switch, não. É porque ele tem muito título. E as pessoas, em sua maioria, a player base do Switch tá jogando Pokémon, Zelda, Mario e Donkey Kong e as franquias principais, né? E algumas outras poucas third parties, mas assim, é uma biblioteca imensa e na minha visão até do Switch pouco exploradas. Tem gente que não tem Switch e conseguiu explorar mais por causa de sites como esse, né? E aí, o que é que vocês acham? Quero começar aqui. É que, bom, essa questão da pirataria, tipo, eu sou a favor a depender do caso, sabe? Tipo, pirataria, emulação, porque, por exemplo, eu tô com um emulador de PlayStation 2 aqui atrás, mas, tipo, são jogos que não fabricam mais. Você tá entendendo? Então, tipo, não tem como eu adquiri-los legalmente, sabe? E, por exemplo, essa questão ainda da Nintendo. É que, por exemplo, eu vi notícias relacionadas do tipo, quando tava pra lançar o novo Zelda, né? O Zelda TikTok, Tears of the Kingdom, vazou antes do lançamento oficial, se eu não me engano, e o emulador mais famoso, ele tinha uma atualização mais nova naquela época que rodava melhor esse jogo, mas para você ter acesso a atualização você tinha que pagar. Ou seja, você tá ganhando dinheiro na propriedade intelectual de outrem. Aí, nesse caso em específico, faz sentido a Nintendo dar um shutdown. Mas em relação a outros casos, por exemplo, dela ficar derrubando sites de ROM, de jogo de Nintendo, de Super Nintendo, de Nintendo 64, tipo assim, são jogos que, inclusive, que ela não dá acesso. Ela não disponibiliza legalmente para player base jogar tranquilamente. Você tá entendendo? Ou seja, ela não dá acesso e também derruba quem tenta preservar. Ou seja, deixa eu até calar minha boca aqui em relação à Nintendo, mas é porque o que eles fazem com o Brasil também, enfim. Eu tenho, antes de passar a fala, eu tenho a impressão que a Nintendo, velho, é controlada por
por seis Jurássicos, você tá entendendo? Que, Mas por é. exemplo, teve um caso da Nintendo. Tentem não dar risada. Eu acho que Lucas já deve ter visto essa notícia. Eu não sei se Rafael chegou a olhar. Olhos em Rafael, vamos lá. A Nintendo deu copyright em um cara que estava vendendo um modelo 3D do Bowser. E nesse modelo 3D, o Bowser tinha uma genitália. Conheço Eu vi. a história. Na verdade, Sim. isso era um consolo, né, Ilan? Oi? Era um consolo com a estética do Bowser. No Sim. contrário. Não era um Tá. brinquedo que Enfim. vinha com o negócio, era um negócio Rafael que tem um vinha no... desses, gente. Não, pô, é porque esse negócio pegou repercussão absurda. Sim. Já me Aí, deve... tipo, sim, o que me surpreendeu, o que tipo, todo mundo ficou dando risada na época, tipo assim, teve alguém em sua sã consciência que foi procurar isso na internet? Deixa eu ver o que é que estão fazendo aqui, deixa eu ver se estão vendendo coisas de cunho mais 18 com os personagens da Nintendo, sabe? Tipo, Ai, Ilan, só tem gente doente no mundo, Ilan, pelo amor de Deus. você tinha que ver a fanbase do Sonic, que eu lembro que eu já vi em revistinha, não que eu tenho essa revista, eu já vi em vídeo no YouTube, que tipo, desde os primeiros jogos do Sonic, naquelas revistas americanas de videogame, já tinha gente pedindo para o Sonic aparecer de algumas formas, que eu não vou falar aqui, né? Mas enfim, É, passo Deixa a pra falar a lá. palavra. Deixa pra lá. Rapaz, que a gente vai ter que dar um cavalo de pau. Volta pra cá, isso. Sim, com vocês agora. Quer falar, Lucas? Não, pode falar. Pode falar, porque se eu começar, você vai ficar... Tchau, Só Rafael. se controle, Rafael. Por favor, vai. 3 minutos. Não, calma. Não, Rafa largou aqui no comentário um negócio muito interessante. Se comprar não é possuir, piratear também não é roubar. Isso daí vem com a nova levada que nós temos sobre os jogos digitais hoje. Que é justamente essa ideia de, tipo... Já você tá coloca a comprando notícia aí, uma Lucas. coisa, você Da pode comprar Ubisoft. uma coisa... Oi? Eu falei com o Lucas pra ele colocar a notícia da Ubisoft que linka com esse assunto. Liga com esse Sim. assunto. É. Sim. Justamente o fato de você comprar esses jogos, hoje já está se comprovando que não necessariamente significa que são seus. Inclusive jogos que dependem de suporte de servidor. O servidor fechou, o jogo fica inutilizável, mesmo se você tiver o disco. Uma coisa que inclusive a gente não sofria na época das fitas dos CDs. Um outro fator também que é muito importante, esses jogos eles não lançam sem... eles lançam incompletos, isso é quase que regra do mercado hoje em dia, e eles precisam de constantes atualizações para poder eles ficarem funcionais. Alguns extremamente quebrados, como o caso do Cyberpunk, e teve o My Desire agora, mas é quase uma regra. Então, tipo assim, essa reflexão de que a gente meio que tá comprando meio que um aluguel Uma vitalício licença, do uma jogo. licença. Oi? Literalmente, por exemplo, na Steam hoje, se você for comprar alguma coisa, aparece lá que você não tá comprando o jogo, você tá comprando a licença do jogo, entendeu? A licença, É. exatamente. A licença é basicamente um nome bonitinho para chamar de aluguel vitalício. Porque aquilo ali é tipo, qualquer momento que a empresa quiser tirar do servidor dela, deixar de existir, você vai ter que pagar aquele. Então, qual é o sentido de você pagar o mesmo preço cheio do varejo? Sendo que você não tem nenhum custo para poder chegar na sua mão. Você não tem custo de distribuição, você não tem custo de nada disso. Isso inclusive, é para poder manter funcionando a ideia de um varejo de mercado. Aí, já entrando na ideia da pirataria, antigamente, quando existia a pirataria, era a forma mais fácil de você compartilhar o disco físico, ou cartucho, ou CD. Hoje em dia, teoricamente, a pirataria é digital, de um jogo que necessariamente não é seu. Então... tá reagindo agora o negócio do balão. Enfim. Então, basicamente, essa frase é interessante, porque se comprar não é possuir, piratear também. E outro fator também que a gente pode entrar num argumentinho bonitinho, que é a questão do emulador, que é você poder utilizar o emulador uma maneira de não ter que utilizar seu objeto físico, porque quer queira, quer não queira, aquele objeto físico os anos desgasta. E se você for uma pessoa que coleciona, que gosta de guardar, enfim, é interessante que você não fique desgastando o disco físico. É melhor você utilizar um emulador. E é para isso que, inclusive, que servem os emuladores. E aí entra uma questão que Ilan falou sobre a questão da Nintendo. Que a Nintendo, ela parece que é uma empresa de gente com mente arcaica. E, de fato, eles são pessoas de outra época. A Nintendo, se a gente parar pra pensar, é o mesmo corpo de mentalidade dos anos 70, 80. Então, na cabeça delas, a pirataria atual é a mesma pirataria daquela época. Que não é. Não é. A coisa é completamente diferente.
E a gente pode até falar da questão da importância da pirataria, entre aspas, porque, gente, por Entre favor, aspas, não não. pirateiem. Entre aspas, não. Entre aspas, não, a importância é porque eu falo que Importância. pirataria é crime. Vamos lá, Mas- vamos lá. Porque eu sou desse tempo, né? Já falei isso aqui pra vocês. A pirataria formou a player base do Brasil, né? Sem Porque as pirataria pessoas... não ia ter gamer no Brasil. exatamente. E hoje as empresas se aproveitam desse mercado, se aproveitam no melhor sentido da palavra. Elas exploram esse mercado e têm boa relação com o consumidor, boa parte das empresas, né? As que conseguem praticar preços razoáveis, que adaptam preço para o Brasil, para o brasileiro conseguir ter acesso ao jogo. Porque eu sou da tese que diz que a pirataria impulsiona as vendas. Eu estudei relações internacionais e fiz um TCC sobre o impacto da pirataria no mercado e como ela é vista entre países. Eu falei sobre a pirataria na China, e não só para produtos digitais, não só para jogos, mas como a Propriedade China intelectual, né, mano? conseguiu... Oi? Propriedade intelectual, direito de imagem. Exato. Né? Como a China conseguiu ter vantagens sobre a economia de outros países, não respeitando a propriedade intelectual. A China pratica um negócio que o Brasil pratica com remédios. As substâncias Sim. do mercado brasileiro de farmácia são copiadas pelo Brasil. Por exemplo, se o remédio cura qualquer doença e custa uma fortuna, o Brasil pega a matéria-prima, transforma em um medicamento genérico, que é um negócio supervisionado pelo Estado, né? Pelos Anvisa. sim, dos laboratórios que produzem, e é permitido vender no mercado brasileiro sem pagar direitos royalties para empresas grandes americanas farmacêuticas. E aí a gente tem essa vantagem. Uma das poucas coisas que o brasileiro compra mais barato e é mais acessível aqui do que os americanos e europeus são remédios. E isso eu acho uma puta vantagem. Eu acho que a gente tinha que expandir para tudo. É claro que o produto original, o produto da pessoa que desenvolveu, vai ser privilegiado se ela oferecer um bom serviço. Por exemplo, tem muitos jogos da Steam que não faz sentido piratear, porque o jogo chega tão barato, Sim. você tem um acesso tão fácil pela loja digital, que vale a pena você pagar 5, 10, até 50 conto em jogos AAA, do que você correr o risco de pegar um vírus em seu computador. Principalmente a galera Sim. a galera Verdade. mais jovem, que tá tentando acessar a internet de qualquer jeito, que quer o jogo de qualquer jeito e acaba caindo nos baits nas armadilhas foi mais mais ou menos- Ô, fáceis. Luca, Desculpa Pode me falar. cortar, foi mais ou menos um fenômeno que aconteceu com a Netflix. A Netflix, ela meio que roubou a cena um pouco da pirataria de filmes. Justamente porque era muito mais prático você ligar na sua televisão smart, achar na torrent, botar no pendrive com risco de pegar um vírus. Só Exato, que aí- Spotify fez a mesma coisa, o Spotify fez a exata mesma sim, coisa. sim. Fala aí, Inclusive, só comentando rapidamente sobre acessibilidade nos jogos, né? Vocês conhecem um programa chamado Log Me Hamashi? Não. Não. Caramba, nossa, Hamashi, tipo, então... Hamashi, se esse for o nome completo do Hamashi, eu sei quem é. Porque o Hamashi era um jogo, beleza. era um programa antigo que a gente usava como um acesso clandestino entre computadores, pra jogar Dota, usava Hamashi, por Sim, exemplo. sim. É o mesmo porque- programa que você tá falando? Não. É esse mesmo. Porque, por exemplo, você falou da acessibilidade, um jogo que é muito acessível, por exemplo, o Terraria. O Terraria vendeu mais de 100 milhões de cópias, né? E antes de eu ter o Terraria original no meu PC, eu jogava ele pirata. E, tipo, pra jogar pirata, tipo, tinha que fazer aquela gambiarra de baixar o Hamashi pra todo mundo conectar numa mesma sala. E a sala tinha limite de pessoas, não podia estar... Não tinha como ter, sei lá, 20 pessoas na mesma sala. Você tá entendendo? E você tendo o jogo original, você é só chegar ali, abrir o seu mundo, clicar em multiplayer e chamar seus brothers. E antes de passar a palavra, rapaz, o Hamashi é um negócio assim de outro mundo, velho. Que, tipo, às vezes, minha internet ela dava problema e eu futucando em alguma coisa lá do Hamashi, minha internet voltava a funcionar. Se ligue, o que eu tava falando sobre a gente conseguir jogar jogos de emulador, eu transmiti daqui da minha casa pra vocês, é por um aplicativo muito parecido com o Hamashi, que ele meio que substituiu, né? Chama Parsec. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, pesquisar, até a galera que tá assistindo mesmo. Vale muito a pena aprender a mexer no Parsec, porque você consegue serviços que a Nintendo não está entregando, ou que ela se propõe a entregar e entrega mal, né? Porque os emuladores, tanto os antigos quanto os atuais,
eles muitas vezes oferecem serviços, oferecem experiências melhores do que o próprio Nintendo. Console, Do que o Sim. próprio console. Eu falo Nintendo porque o Nintendo é o mais pirateado. E Não é também, ruim. assim, vocês que estão com pena da Nintendo, a Nintendo continua bilionária, né? As pessoas que. Eu também sou da tese que a pessoa que pirateia não é o consumidor, né? A pessoa que pirateia não tem dinheiro pra comprar normalmente, né? Ou entende Exato. Ela não vai. É sim, isso é uma coisa que é muito importante, Lucas, que você pontuou, que é a pessoa que não tem dinheiro, ou ela pirateia, ou ela não joga. exato. Não Você tem a não tá perdendo opção, o né? consumidor. Você não tá perdendo o consumidor. E muitas vezes também tem um público que entende como fazer os jogos da Nintendo funcionarem melhor do que no console. E aí eu sinto muito. Verdade. Eu não vou pagar uma fortuna no console, uma fortuna no jogo, sendo que eu tenho acesso de graça a ter uma experiência melhor, com controle customizável, podendo jogar multiplayer, às vezes online, porque tinha esses sites que a Nintendo derrubou. Antes ela derrubou alguns emuladores. Emuladores esses que estavam oferecendo um serviço online. E foi isso que tirou a Nintendo do sério, porque às vezes tinha tanta gente no PC quanto no Nintendo, né? Eu consegui jogar com gente de todo mundo na época que os emuladores daqui estavam funcionando ainda. Mas a Nintendo derrubou esse serviço, acho que é uma das primeiras vezes que eu vejo assim que a Nintendo conseguiu cortar uma cabeça da Hydra que não nasceu ainda, né? Porque normalmente quando você derruba um site pirata, saem 2, 3, 4 opções no lugar. E nos emuladores não. A Nintendo conseguiu intimar os desenvolvedores dos emuladores, eles foram meio. Eles Ela deram foi na mole também, né? raiz. É Ela foi na porque os caras raiz. se identificaram, né? Os caras Ah, foram rastreados facilmente, porque eles não usavam VPN, usavam um negócio. Usavam nomes fictícios assim nos sites onde eles mostravam as coisas, só que era rastreável pelos governos. Esse site, por exemplo, ele é um dos maiores assim de distribuição de jogo. Só que ele ficava num lugar que era .com. Então, .com não era um paraíso fiscal, não era um lugar onde os sites de bet colocam os lugares, onde colocam os servidores, sabe? Então é facilmente derrubável por Malta. países. Exato, exato. Por países que não. Que correm atrás de pirataria quando são solicitados pelas empresas, né? Uhum. Sim. Enfim. E rapidão, antes de prosseguir, é que eu lembrei de outro assunto envolvendo a Nintendo, só pontuar rápido. É que, por exemplo, eu não sei se vocês já viram, mas a Nintendo gosta inclusive de ficar derrubando o fangame. Sabe? Tipo, e fangame, inclusive, que a pessoa só disponibiliza o download e não quer lucrar com isso. Ela só quer fazer o fangame e deixar para download. Outra coisa também que ela Uma gosta coisa de de ir pra cima. comunidade. É uma, é Oi? uma, é uma iniciativa de comunidade. Tudo isso que Sim, você. sim. Isso. É tudo iniciativa de comunidade. Diga. Sim, sim. Aí, outra coisa também, surgiu um adversário, digamos que entre aspas, à altura do Pokémon, que é o Palworld, né? Aí teve gente que fez imediatamente mod de Pokémon pro Palworld. Aí a Nintendo foi lá e foram atrás dos caras para derrubar esses mods. E também eles foram atrás dos mods do Garry's Mod, né? Que, tipo, foram gigas e gigabytes de mod de Nintendo, que não sei o Conheço. que, mas, tipo assim, não é comercial, tipo, a pessoa não pagava pra ter acesso àquilo, mas enfim, pra você ver, só pra vocês terem ideia, em relação à diferença de mentalidade. A SEGA, cara, é campeã nisso, porque a SEGA, tipo, já teve dev oficial da SEGA que chegou no Twitter e falou: pessoal, se vocês quiserem fazer fangame, fique à vontade. Só não pode ganhar dinheiro em cima. Ponto. Simples assim. E Só não venda inclusive porque teve. você vai competir com o console dos caras, você vai competir com a propriedade dos caras. Sim. Sim, Exato. sim. Aí teve um cara que sim, teve um cara que fez um fangame ou participou de um fangame tão bom do Sonic que a SEGA chegou pra ele e falou: "Você quer vir trabalhar aqui?" E ele participou oficialmente da produção do Sonic Mania, que é um ótimo jogo do Sonic. Aham. Sim. Legal. Eu quero trazer uma reflexão sobre isso daí, que é justamente um paralelo. O Flow Games, fazer um paralelo, vocês vão entender onde eu vou chegar. No começo, tinha aquela questão do direito dos autorais que tem a plataforma que a gente está usando agora. É justamente que quando você faz um vídeo de uma outra pessoa, usa a imagem de outra pessoa, você tem o chamado copyright, não é isso? É. Sim. Pronto. É que é o direito Copyright autoral da claim, outra na pessoa. verdade, que é quando a pessoa reivindica os direitos da imagem do vídeo que está sendo usado, que foi reaproveitado no caso. Pronto. O Flow, se eles fossem completamente pedantes em relação a isso, eles jamais
da forma como cresceram, porque a propagação de cortes foi uma coisa orgânica. Outras pessoas começaram a lucrar, mas era como se elas estivessem ganhando a cidade que estava fazendo Flow Games, e todo mundo Rafa, saía ganhando. rapidão, desculpa se te interromper. Aproxima um pouco mais do microfone que sua voz tá cortando, às vezes não dá pra entender o que você fala. Será que tá melhor agora? Tá. Vamos lá, segue. Pronto. Então, basicamente, o paralelo que eu tô querendo trazer é o seguinte: o fangame é nada mais nada menos que o corte do Flow que a galera fazia. O sim. fangame, ele meio que multiplica e viraliza a imagem da empresa, o conteúdo daquela empresa e a imagem do conteúdo. Só que a gente tem que lembrar que é a Nintendo. A Nintendo, ela não é igual ao Flow. Ela tá numa posição extremamente privilegiada da identidade visual que ela tem, que é extremamente forte. Ela tem um privilégio também de ter sido uma das primeiras. E ela tem uma vantagem que a PlayStation com a Sony construiu, que outras empresas, até o Xbox conseguiu construir em uma certa medida, mas a Nintendo é a maior nisso, que é o apego nostálgico de várias gerações com aqueles personagens. Então, eu não sei até que ponto a Nintendo, dentro de uma estratégia de mercado, ela está completamente avessa. Eu tô falando de estratégia pessoal dela, não tô defendendo ela. Mas eu tô tentando enxergar a mentalidade dela, porque juntando com aquilo que ela a mentalidade arcaica da empresa. É essa mesma mentalidade arcaica que faz manter o Mario ser o do Mario até hoje. O Donkey Kong sendo o Donkey Kong até hoje. É o que faz a Zelda e o Link sendo esses personagens que até hoje. É o significado. Você vê, por exemplo, até a própria Sony pegando suas propriedades atuais e deturpando em alguma medida, né? Desrespeitando em algumas vezes. E as pessoas ficando chateadas com isso. E a Nintendo, até para poder você transformar numa outra mídia. O Mario fazer um filme pro cinema foi um cuidado bizarro. E é por isso que eu acho que o filme do Link da Zelda vai ser um filme com o mesmo esmero que tiveram com o Mario. E vai dar aula, provavelmente, em adaptação de filmes de... Então, essa mesma empresa que tem esse esmero, com a tradição da empresa, com tudo que ela fez ao longo das décadas, é a mesma empresa que vai ficar nesse modo on fire, querendo bloquear a imagem dela que esteja sendo utilizada a qualquer preço e por qualquer pessoa, mesmo sendo fangames. Uhum. O grande problema é como é que você vai entrar em contato com os supervisores dessa empresa, as autoridades da empresa, para explicar para eles que um fangame vai propagar a imagem dela, não vai ganhar nada, né? Um exemplo que eu vejo fácil aí do que aconteceu com... E a gente pode remontar, não com a Nintendo especificamente, mas dando um exemplo aqui, aconteceu, por exemplo, Resident Evil, da Capcom. O Resident Evil 2 foi um bom remake, com algumas diferenças, as pessoas não tanto, mas um bom remake. Aí eles fizeram o remake do 3, que foi uma tragédia. É a própria empresa, dona daquela propriedade, estragando aquela propriedade para... A Nintendo até então nunca fez isso com suas propriedades. Então, eu vejo que não há uma... Apesar de a gente discordar, não há uma incoerência no comportamento da empresa. Não sei se eu quero dizer. Né? Então... Cortou? Sim. A última coisa que eu falei foi o quê? Deixa eu ver se você tava falando... Você tava falando... Repete tudo, não ouvi nada. É mesmo, velho? Que eu ouvi você falando que, por exemplo, o remake do Resident Evil 2 foi bom, o do 3 foi um desastre, e realmente foi mesmo, e você falou que a Nintendo não fez ainda isso, e tem uma lógica de eles atuarem de uma certa forma. Continue. Eu disse que tem uma coerência no comportamento dela. Apesar de ser ruim a gente discordar, e isso é uma prática, inclusive, anticonsumidora em uma certa medida. Porque, justamente o que a gente está falando aqui, a única forma de ter a pirataria, isso é fato, é você não explorar o consumidor, porque o consumidor ele quer jogar. É oferecer um serviço melhor, na verdade. Você oferece um serviço melhor pro pirata, que a galera vai se dispor a pagar o que quer que seja pra não piratear seu jogo. Ainda vai recompensar a empresa, né? Mas Ilan ia falar alguma coisa? Fala aí, Ilan. Sim, é coisa rápida, porque a gente tá falando sobre a Nintendo, né? Teve uma época, pra vocês terem uma ideia, não sei se vocês vão lembrar dessa época, que a Nintendo, isso já em 2013, ela dava copyright em vídeo que tinha gameplay dos jogos dela e em vídeos que tinha as músicas dos jogos dela.
tipo assim, em 2013 já tava, tipo assim, o gaming no YouTube já tava lá no alto, assim, sabe? Porque as empresas perceberam que, tipo, beleza, a pessoa pode ganhar um dinheiro em cima da monetização dos vídeos no YouTube, né, com a sua propriedade intelectual, mas ao mesmo tempo, tipo, o ganho é, tipo assim, é marketing gratuito, sabe? Exatamente, Tipo, sim, por exemplo, eu conheci Minecraft através do YouTube, pô. Eu fui na casa do meu amigo, ele tava vendo gameplay lá, eu conheci o Venexteme, vi aquele vídeo lá do Herobrine, enfim. Isso E daí é ela tava. interessante. E desculpa lhe cortar, Oi, Ilan. pode falar. As empresas de videogame, no geral, lá atrás, nessa época do Minecraft, elas davam ban em todo mundo que fazia Sim, gameplay dos seus jogos. sim, Isso mudou quando eles começaram a entender a lógica da nova geração, que é a Isso, propaganda gratuita. A isso. pessoa que tá fazendo gameplay na internet, ela tá ajudando a empresa, ela não tá, tá ligado? Acompanhei E tudo isso isso. virou E a chave. outra, é importante acrescentar. Elas não fizeram isso porque são boazinhas, não. Elas entenderam que as empresas que estavam deixando seus jogos serem publicados no YouTube estavam vendendo mais. Porque Então, propagava mais. exato. O YouTube é uma vitrine pro seu jogo. Você está mostrando aquilo ali, a pessoa que está assistindo fica com vontade de jogar se você estiver criando um bom conteúdo em cima disso, né? Então, claro, o Exatamente. mérito das pessoas, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. A pessoa que está mostrando o jogo em vídeo está ganhando por monetização dentro do YouTube. E o YouTube está ganhando, obviamente. O YouTube, eu acho que nesse caso é o que mais ganha. O consumidor conhece o jogo por causa do vídeo. E a empresa ganha o dinheiro dos dois, né? A pessoa que está mostrando o jogo, porque está oferecendo. Mesmo que a pessoa que está oferecendo o vídeo no YouTube tenha pirateado o jogo, ela está fazendo publicidade de graça pro seu jogo. E Exatamente. a pessoa que vai consumir vai lá e compra a porra do jogo, gente. É isso. Exatamente. Vale muito a pena. Agora vamos falar um pouco da notícia que tá na tela, porque a Ubisoft é outra empresa bizarra, assim, de práticas comerciais, né? E aí, sim, isso aconteceu, isso está no contrato da Ubisoft, aquele contrato que a gente aceita sem ler, né? Que é meio assim, ou você aceita ou você não joga, né? sim. A Ubisoft pede pra Eu. você Vou destruir falar. seu jogo velho que ficar sem suporte. Entenda. E aí, vamos lá. A Ubisoft se tornou alvo de críticas após internautas identificarem um detalhe controverso no contrato de licença de usuário da empresa, incluído após uma atualização recente. Segundo o documento, se o jogo for descontinuado ou tenha seu suporte encerrado, os usuários finais não apenas perdem o acesso ao título, como também devem destruir todas as cópias que possuírem, tanto em mídia física quanto digital. Pois é, você compra o jogo, como a gente estava falando mais cedo, como funciona o mercado, né, mais comum. Você compra a licença do jogo. No caso da Ubisoft, eles ainda vendem jogos físicos, então existe a opção de você comprar o jogo físico. Porra, quero ter esse jogo para sempre. Depois que a Ubisoft descontinuar, outras empresas também fazem isso, né? Descontinuam jogos. Mas existe, normalmente, a opção de você jogar offline. De seu CD ou a caixinha do seu jogo não virar um peso de papel, né? E você colocar mesmo depois do tempo passar, você conseguir. A Ubisoft não quer que você faça isso. A Ubisoft quer que, depois que ela achar desinteressante o jogo que ela vendeu pra você, você não tenha mais o direito de usar. E é isso. Eles adicionaram isso na porra do EULA. O que, é que vocês acham? Vocês Sim. gostam de fazer isso? Ó, Vocês destroem seus jogos ó, quando a empresa descontinua? ô, Lucas, aproveita e já abre a matéria do Stop Killing Games aí, que os dois itens estão Conversam, né? conectados. Sim. Sim, sim. Falando sobre isso, tipo, eu ouvi dizer que outras empresas também têm isso em seus contratos, mas, tipo Uma assim, coisa a padrão. Ubisoft. Eu já ouvi falar. Sim, só que a Ubisoft foi bode expiatório porque, bom, a Ubisoft, tá ligado? Ela costumeia ter práticas bem abusivas de consumo predatório, que de infinito, esse tipo de coisa. Aí, a nego caiu matando em cima dela, né? Mas assim, cara, é bizarro toda essa situação, porque é um dinheiro que você tava quase que jogando no lixo, sabe? Tipo, porque o quão difícil seria, porque, por exemplo, eles desativaram o The Crew, né? Que começou toda essa patifaria, né? O quão difícil seria, por exemplo, eles atualizaram o The Crew só pra ser um jogo offline agora. Tipo, ia Sim. doer bastante, no bolso não ia doer tanto assim, sabe? Cara, eu vou te falar, Tipo, desculpa interromper, fale. Ilan. O The Crew, Continue. eu joguei o primeiro, Eu joguei também. eu joguei o segundo, comprei os dois em promoção.
Mas era legal, eu gostava. O The Crew chegou, gente, até explicando a galera que pode cair de paraquedas aqui. O The Crew foi um jogo uma tentativa da Ubisoft de replicar ou aproveitar o público do Need for Speed, né? Porque o Need for Speed passou muito tempo sem bons lançamentos. E aí a Ubisoft entendeu que tinha um público ali e tentou lançar o The Crew. São jogos ok, vai. Eles perderam por causa da física deles. A física do jogo é meio desastrosa. Mas a ideia do jogo de você explorar os Estados Unidos inteiro é legal. Exato, a ideia do jogo é muito bacana. Eles têm cidades reduzidas, né? É um mapa reduzido dos Estados Unidos, porque o mapa dos Estados Unidos oficialmente seria gigantesco demais. Eu não sei se a gente tem capacidade de processamento hoje para fazer uma réplica dos Estados Unidos e manter um jogo daquela qualidade, né? Mas Sim. foi um jogo que funcionou muito bem. Você conseguia visitar pontos turísticos, você conseguia ir dos Estados Unidos de ponta a ponta, de você ir de Miami até Los Angeles. Era um passatempo legal de fazer. Eu já fiz isso, mais de uma vez, dentro do The Crew. A história do paisagem jogo é é Ubisoft, dispensável. Sim, os cenários da Ubisoft sempre foram muito, muito marcantes. O próprio Assassin's Creed, que apareceu ali na notícia anterior, é conhecido por fazer boas representações de cidades antigas, cidades modernas. O próprio Watch Dogs, que eu comentei, a gente estava comentando mais cedo, com todos os defeitos que o jogo tem, o cenário não é um deles. As cidades são muito bem feitas. O Watch Dogs Legion mesmo é muito criticado, mas a cidade do Watch Dogs Legion, que foi o último que eu zerei, é uma Londres muito bem feita, assim, muito bem imaginada pra ficção, pra história que eles queriam contar. A história nem tanto, mas enfim, vocês entenderam. Então, o The Crew foi uma representação muito boa dessas iniciativas da Ubisoft, um excelente exemplo de mapa grande, muito bem desenhado, muito bem explorado. Colher um público, isso é o fato, Exato. um público. Teve um público, né? A galera comprou o jogo, muita gente gostou do jogo, estava jogando o jogo, quando a Ubisoft descontinuou. E eu também penso no lado dos artistas. Porra, aquele mapa deu um puta trabalho pra fazer. Demora foi pro muito pra limbo. você explorar. Exatamente. Muita gente passou 5 anos assim jogando o jogo esporadicamente e não explorou tudo. Não conseguiu nem liberar o mapa todo. Não liberei o mapa todo. Eu liberei, eu sou esse maluco. E eu não. Eu joguei Por meios legais, eu não tenho mais chance de fazer isso. Eu tenho que jogar o The Crew 2, que tem diversas. Ainda é o mapa dos Estados Unidos, mas tem muitas alterações, é outro jogo. Ou comprar o novo jogo dele. O que me manteve com o pé atrás é que eles lançaram o The Crew Motorfest, né? Que é o último lançamento do The Crew. Era pra ser uma DLC do 2. Eles lançaram como jogo único, lançaram as ilhas lá, os mapas enormes também. Só que eu não sei se vai valer meu dinheiro, não sei se o jogo vai ser meu, entendeu? Não sei se vai ter minha conta pra sempre, porque assim, a gente fala da Steam. A Steam tem a mesma cláusula no contrato dela. Quando você compra um jogo da Steam, ela fala, porra, isso aqui é uma licença, enquanto houver Steam, você tem o jogo. Né? Ou enquanto a empresa que está distribuindo o jogo tiver interesse que você tenha, o jogo está disponível para você baixar. Né? Tem a GOG também. A GOG tem uma prática diferente. Ela fornece o download do jogo como se fosse um jogo craqueado. Você consegue baixar o jogo e manter ele em seu PC e nada de ilegal, certo? Eles colocam um método para você instalar o jogo de onde você estiver, onde você quiser, e o jogo é seu de verdade. Enquanto existe o GOG, você consegue baixar até os arquivos do jogo para instalar de maneira própria, levar para outro computador e tal. Então, você vê a diferença das empresas. A GOG tem um método, a Steam tem outro e é extremamente respeitada, tem uma player base muito maior, inclusive, do que o da GOG. E você vê que dá pra fazer. O que a Steam tá dizendo? Eu não garanto que eu vou disponibilizar o jogo pra sempre, mas eu quero que você jogue pra sempre. Eu respeito o consumidor que paga. Eu quero entregar o jogo pra você, pra que você desfrute enquanto der na telha, sabe? A Ubisoft não. Ela quer que você jogue enquanto ela não tem interesse em lançar um outro jogo. Ela tá forçando você a comprar os próximos lançamentos dela. Você fica sem nada pra jogar se você comprar todos os jogos da Ubisoft e parar no tempo, né? Você não vai jogar todos os Assassin's Creed pra sempre, porque pode dar na telha da Ubisoft e dela indisponibilizar o download.
E essa Exatamente. notícia fala exatamente disso. O que é o movimento Stop Killing Games? Entenda a iniciativa e suas polêmicas. E aí eu vou ler aqui a matéria e passo para vocês. Superando 1,2 milhões de assinaturas, o movimento visa impedir que grandes publishers desativem seus jogos e encerrem serviços online. Conheça a iniciativa. E aí tem um puta texto, mas eu vou deixar a gente discorrer aqui porque é melhor do que eu ficar lendo a tela, né? E aí, quem tiver interesse pode pesquisar pelo mesmo título aqui, no site da Voxel. Vamos lá, quem quer começar? Eu já falei, mas, tipo, essa iniciativa é basicamente isso, né? Tipo, para preservar os jogos e quando as empresas quiserem, por exemplo, puxar o cabo do servidor, tipo, dar completamente autonomia ao player para ele não ficar a ver navios, né? Se eu não me engano, eu não sei, se eu não me engano, já teve empresa que fez isso. Porque, por exemplo, no dia que a Valve quiser tirar a tomada do Team Fortress 2, porque provavelmente eles vão focar no novo Hero Shooter deles, que eu esqueci o nome agora, mas tipo assim, aí, tipo, beleza, pessoal, tirei o cabo aqui, mas vocês podem jogar aí em servidor pirata, vocês podem fazer os caramba 4, sabe? E esse movimento Stop Killing Games tem causado um rebuliço aí, tem incomodado algumas pessoas, eu não entendi muito bem por quê, porque é um objetivo muito nobre, mas Empresas, né? eu sou, Incomodou assim, pessoas físicas ou empresas mesmo? cara, eu já vi developer pequeno, inclusive um cara que saiu da Blizzard, ele saiu falando um monte de merda lá do movimento dessa petição. Aí teve o cara da petição que teve que fazer um vídeo resposta falando você está falando merda da minha petição, que não sei o que, eu não entendi. Mas é uma iniciativa boa. Não sei porque tem galera criticando, mas eu espero que vá pra frente. Sim. Rafael. Dando um disclaimer, por exemplo, vou dar um exemplo com um jogo que eu tive experiência, que foi o Alan Wake. O Alan Wake, ele lançou inicialmente por uma parceria da Remedy com a Microsoft, e foi um jogo extremamente popular e tal, e a galera não entendia por que a Microsoft não dava pé pra poder fazer uma continuação. A Microsoft sendo sendo a Microsoft, né? Então, quando o Alan Wake, depois de alguns anos, por algum motivo, e isso eu não vou lembrar o porquê, aí teria que pegar notícias da época, o Alan Wake ele saiu de todas as lojas. Como ele era um exclusivo de Xbox, ele não tinha como você comprar ele mais. Ele ficou anos sem você poder comprar. Porém, as pessoas que tinham comprado tinham ele na biblioteca. Que é muito diferente do que um exemplo que eu vou dar aqui pra vocês daquela demo PT do Kojima. Que é a era demo Silent do Hills, né? Silent Hill. Sim. Que foi tirada completamente do ar, foi um projeto descontinuado, e hoje um PlayStation 4 que tem um PT instalado, ele É uma nota. Uma nota, exatamente, hipervaloriza o aparelho. Só que o caso do PT foi um caso muito específico. Primeiro, uma demo de graça, não havia nenhuma obrigação também da empresa com relação àquilo ali, e foi um projeto que foi descontinuado. E o Kojima também não queria nada a ver com aquilo. Ele abriu a Kojima Productions, né? Veio com o Death Stranding. O projeto Silent Hill se tornou o projeto Death Stranding. E aí, isso são alguns exemplos do que acontece quando você tira um jogo completamente do ar. O The Crew, eu não sei. O The Crew 1, você não tem como instalar mais. Ele já deixou Não tem ele como instalar mais. Não tem como comprar. E nem fica não tem como preto e comprar. do jogo, não sei o que foi que aconteceu. Tanto é que o jogo relançou depois como remasterizado. Muita calma. E aí você podia comprar depois. Muita calma que a gente PlayStation. caiu. Muita calma que a gente caiu. Caiu? Caímos. Voltou? Chat desconectado, conectado com sucesso. Rapaz, Excelente eu tô assistindo sinal. aqui. Perdão. Eu tô vendo aqui, tá? Não. Caiu mesmo. Tá. Caiu em 5 segundos. Ah, tá. Ah, calma. Um pouco mais que isso. Eu tô vendo aqui. Sim, eu tava Eu tô vendo falando aqui a gente ainda ao vivo. Tá, você vai ver. Vai dar uma Eu tava travada aí e dando vai exemplos voltar. de experiências. Eu tava dando exemplos de experiências de quando isso aconteceu de fato. Porque essa prática, é óbvio, porque, tipo assim, pra um jogo sair do ar completamente, ele tem que passar diversos anos. The Crew, se eu não me engano, de 2014, 2013, não é isso? Ele já Não, tem é uns bons. isso. 14. Só dar um Então, adendo no que você tava nessa- falando, Rafa. Perdão te interromper, é porque você fez a pergunta e eu respondi em off. O The Crew, Ah, tá. ele fica disponível na biblioteca aqui. Você pode baixar, eu já Sim. fiz essa experiência, só que ele não funciona. Ele fica procurando servidor pra conectar, só que como só existiu o da Ubisoft, ele não conecta em nada. E no site da Entendi. Ubisoft, no aplicativo da Ubisoft, ele fica preto e branco como um jogo inútil. É um peso de Porque papel virtual, né? Um peso de papel virtual, mas é isso que eu tô falando. E então ele está ocupando HD lá no servidor da Steam, ou do PlayStation, ou de quem tiver com esse jogo lá. Tá. Deu pra entender o que eu tô querendo dizer? Entendi, Ele tá entendi. ocupando esse espaço. Então, tipo assim,
o problema do The Crew, especificamente, é porque ele depende de um servidor pra funcionar, não é isso? Eu tô dando exemplo de Alan Wake Cara, porque o Alan sim, Wake eu vou te falar, deixa eu fazer esse adendo aí pra você. O The Sim. Crew, a proposta dele é pra você encontrar jogadores no Sim, eu mapa, lembro disso. pra você desafiar eles pra outras corridas, ou pra você passar pela campanha pelo cooperativo. Tipo assim, você Sim. entra numa missão, porra, persiga carro tal. Aí você tem a opção dentro do jogo, isso quando você tava jogando oficialmente, tá? Você tem a opção Uhum, de eu lembro convidar um disso. player que está nas redondezas pra se juntar a você nessa perseguição. Ou pra competir com você na corrida, sabe? Tipo assim, se ele chegar em primeiro, conta pra você também. Só Era que, muito mais fácil você jogar em cooperativo, inclusive. Eu lembro que você jogar exatamente. sozinho, o jogo era horrível, velho. Só que boa parte das pessoas, eu inclusive, às vezes não tava afim de jogar com ninguém. E o jogo dava a Sim, opção de você jogar offline. Enquanto tinha sim. servidor online, eu via players passando, só que eram carros fantasmas, assim. Se eu não quisesse interagir com eles, eu não interagia, não respondia ninguém. Inclusive, tinha um comando pra você fechar o chat que ficava ali embaixo. Então, o The Crew virava um jogo offline quando ele tinha servidor, na prática. Dava pra você zerar o jogo todo offline, sem cooperar com ninguém. E a Ubisoft poderia só desligar o serviço online e permitir que todo mundo jogasse offline também. Dane-se, né? Exatamente. E eles não quiseram. Porque, por que que eu tô falando isso? Porque o caso do Alan Wake, que é um jogo offline, ele ficou anos fora da biblioteca de venda. Você não tinha mais como comprar o jogo. E o jogo só tinha pra Xbox, Aham. ele era exclusivo de Xbox. Né? Isso, e o Alan Wake é de 2010, se eu não me engano, de uma época que não tinha essa coisa tipo de lançar jogo do Xbox, exclusivo do Xbox pro PC e tal. Levava um tempo, então às vezes nem tinha. Então o Alan Wake ele era muito assim. Quando o Alan Wake voltou, ele voltou com a nova roupagem, a Remedy se tornou uma publisher independente e tal, enfim. Aí entrou com a Epic, se eu não me engano, aí lançaram até o Alan Wake 2. Uhum. Só que qual é a parada que eu tô querendo trazer aqui? O caso de PT, por exemplo, ele sai da sua biblioteca de instalação. Deu pra entender? Sei. Ele sumiu, tá ligado? A gravidade disso, que aí vejo essa questão do Stop Killing Games, esse movimento que é importante, é o seguinte: é de não tirar do servidor geral, provavelmente, né? Não perder o jogo do servidor. É também, Porque porque até o jogo offline. tem empresa que não quer que você jogue nem offline, é o caso da Ubisoft. Que eles Exatamente. desaparecem com o conteúdo da Isso. plataforma. Porque se fosse um jogo online, como já aconteceu vários aí que já deixaram de existir e pararam de funcionar, até se entende a justificativa, porque não é um jogo com campanha, com modo história, com coisa que você vai colecionando dentro do jogo, e até a questão de troféu e tal. Agora, quando o jogo envolve todas essas coisas, que é o caso de The Crew, que tinha história, que tinha um monte de coisa, a pessoa jogava o jogo, nunca mais ela vai poder jogar o jogo na vida. Sim. É Sim. isso. Sim, É então, inacreditável. até onde eu sei, hoje já é possível. A galera conseguiu piratear o The Crew 1 e simular um servidor pra Ubisoft, né? Que tinha uma galera jogando, tinha uma comunidade ainda, inclusive na Steam, que, Sim. porra, o jogo morreu e eu tô afim de ficar passeando pelos Estados Unidos aqui enquanto eu tô ouvindo música, enquanto eu tô ouvindo podcast, sei lá. Eu faço esse tipo de coisa aqui, né? Eu fico andando a esmo nos jogos, e assim, jogo de corrida também eu curto muito. E não posso mais, né? Assim, o que eu entendo dessa iniciativa Stop Killing Games é tipo, ou você para de matar a porra dos jogos, ou eu vou te piratear inteiro. Isso não sou eu que tô falando, Entendi. é um recado da comunidade pra os devs. Ilan deu E, um exemplo de um dev aí, porra, que saiu falando besteira. A gente tem que ter em mente também. Eu acompanhei muitas notícias sobre a Blizzard, porque os devs da Blizzard são muito estrelinha, né? Eles gostam de aparecer. Ah, Tem muito sim. dev que não joga. Tem muito dev que o trabalho Isso dele é meio esquisito. é fazer prompt, é fazer o jogo funcionar. Tem muito dev que o trabalho dele é modelar personagem. Que não tem interesse em jogar, não curte jogar. E por isso todas as empresas de games que se prezem têm um setor de teste. De pessoas que só gostam de jogar, que não gostam de desenvolver jogo, entendeu? Nem todo dev gosta de jogar. Então é por isso que essas bizarrices acontecem. A Blizzard foi por muito tempo uma empresa feita por quem gosta de jogar. Mas depois que a direção perdeu foi o a mão aí. trocada, perdeu o fio da meada completamente. Depois que o WoW chegou na quinta, sexta, sétima expansão, aí subiu a maluquice pra cabeça. Eu acho que o último jogo bom mesmo da Blizzard, feito por quem tava apaixonado pelo jogo, foi a primeira versão do Overwatch. E só. Sim, eu lembro disso. Dali pra E frente ganhou o só jogo do desandou. ano. Depois que foi vendido também, Porque a sei lá, Blizzard veio no bolo da Activision, não foi? Pra Sim, sim. Microsoft. Ela se fundiu.
Foi. Ainda é uma boa Activision empresa, Blizzard. mas assim, é só mais uma empresa, né? Não tem nada de especial mais na Blizzard, infelizmente. Eu lembro que a Blizzard, a Sim. galera tinha um olho tão grande na Blizzard que, tipo assim, a Blizzard era a futura Nintendo, tipo, no nível, assim, tá ligado? Que a galera ficava, tipo, no nível de qualidade de esmero que os jogos tinham. Sim, sim. É Sim, bem, sim. bem Não, comparável mesmo. Bem comparável mesmo. Pessoal, O vamos futuro seguindo, que já Sim. vai bater 1h30. Vamos para as últimas notícias, que é de GTA 6, Lucas. Coloca aí Vamos do falar de suposto GTA. tamanho e da suposta atualização, né? Deixa eu ver. Sim. Véi, por mim, eu ficava a madrugada toda falando de videogame, mano. Muita calma. Vai chegar calma. esse tempo, muita calma. Vai Sim, chegar esse tempo, né? vai chegar esse tempo. Não, quando eu tiver live por exemplo, The Game Awards, Summer Game Fest, os Camba 4, a gente vai estar aqui. Oxe, Sim, fique sim, sim. tranquilo. Vamos fazer. Vamos cobrir tudo. Sim. É verdade. Certo, Lê aí vamos a seguir pela notícia. notícia. GTA 6. Xbox vazou acidentalmente o tamanho em gigas de Grand Theft Auto 6. É razoável especular que GTA 6 será um dos maiores jogos já lançados em termos de armazenamento. Coitado do meu SSD, eu vou precisar de outro. Recentemente, fãs notaram na página do GTA 6 no Xbox Series S e X exibia um download de 328 MB, que levou muitos a especularem que, na verdade, o tamanho correto seriam 328 GB. Cara, se eu não me engano, o Call of Duty tá nesse patamar aí já, viu? Você Eles não só estão baixa. cagando aí andando pra otimização, comprimir os negócios, enfim. Continue. Não, mas é o caso de Eu vou te GTA, falar, eu acho que. o Diga. armazenamento tá, pelo menos para os países, né? País sério, não tô falando do Brasil. O armazenamento não tá doendo tanto no bolso, não. Tipo, o SSD tá ficando cada vez mais barato. O que deu uma bagunçada nos preços um tempo aí foi, eu não sei como é que tá agora. Foi na pandemia, não Foi. foi? Não, nem pandemia, foi mineração. A galera Eu da lembro que teve mineração de escassez cripto de. deu um jeito de minerar. Porque normalmente a mineração de cripto é feita por placas de Ou vídeo. placa de vídeo. E a galera deu um jeito de fazer mineração por SSD. Aí eu sei que uma galera testou, eu não sei que fim levou, mas com certeza subiu um pouco o preço, mas não impactou tanto assim não. Eu sei porque eu tava pesquisando pra comprar e Eu não sei se não tem doeu alguma coisa muito a no ver, mas eu bolso não. lembro que quando o PlayStation lançou o PlayStation 5 em 2020, teve um problema de demanda, porque a galera tava querendo comprar e tava faltando nas lojas. E o PlayStation provavelmente ele não vendeu o suficiente que ele venderia normalmente por causa da falta de oferta. Aham. Porque era alguma coisa do SSD. Com o SSD, a tecnologia do SSD era muito cara. Sim. E, se eu não me engano, tava em escassez, tava em falta, tá Agora, ligado? pros E aí, consoles, dúvida aí de quem joga em console, Rafael, que tá com uma coleção de console aí do lado. Tá com o PlayStation ali, ó, de. soberba! Isso aqui é Esse, minha soberba! esse armazenamento aqui preocupa, velho? Tipo assim, qual é o armazenamento que vem que tá vindo no PS5 aí, padrão? No PS5 padrão, ele tá 1 tera. No PS5 Pro, tá 2 teras. Já Tá, tá ok. confortável no PS5 Pro. Qual é a questão? É tipo assim, a vantagem do console, como ele é uma plataforma só pra jogo, a facilidade que você tem de instalar e desinstalar jogo é tipo, tá ligado? Não tem. Não, pra PC também é a mesma coisa, mas não tem uma preocupação de instalação manual. A instalação é toda automática, porque você não mexe muita coisa no videogame. O videogame já vem meio padronizado o jogo. Então, essa dinâmica, mesmo que você tenha, sei lá, um Series S da vida com meio tera de memória, você desinstala os jogos, você desinstala. A instalação com SSD é muito rápida. Você tem uma internet Não, razoavelmente mas é boa. isso. O problema é a É muito internet. rápido. Tipo assim, É. o HD tem meio tera. Isso significa que você vai ter que desinstalar quase tudo pra jogar Isso. só o GTA 6. Só o E GTA aí, 6. Provavelmente assim, o GTA 6 com atualizações, e que aqui é o jogo do jeito que tá agora. A gente não sabe como é que vai ficar no lançamento. Pode ser que na otimização ele diminua até o lançamento, mas ele já tá em Gold, né? Já falaram que ele tá em Gold? Não, ainda não. Ainda não saiu essa notícia, não. sei. As Não, últimas né? notícias que eu vi foi que, tipo. É porque o último ano de desenvolvimento da Rockstar, no caso, eu não sei se das outras empresas, mas da Rockstar, tipo, as pessoas, tipo, tendo crise de ansiedade, os caramba 4, porque o jogo tá na temperatura máxima ali na Forge, assim, tipo, pra tudo sair perfeito, os caramba 4, sabe? Eu sei que eles estão nessa última fase final aí. E pelo que eu ouvi dizer, as últimas partes do jogo eles ainda estão terminando de fazer.
Só concluir isso, só isso sim. que eu ia Vou dizer até da passar pra comparação do jogo. próxima pra não notícia ficar- aqui, tá? Que já Isso. falou de Eu atualização. só vou concluir isso. Isso aqui vai ser importante. O Red Dead, quando ele lançou, na época que o Red Dead lançou, isso foi no PS4, o padrão de jogos, os jogos quando ele vinha muito pesado, era 40, 50 gigas. Lembrando que o PlayStation 4 padrão ele já vinha com meio tera. E meio tera naquela época, de HD, era razoável. Era equivalente a 1 tera hoje. Sabe? Uhum. Sim. Isso em 2013. Isso 2000. Não, o Red Dead lançou em 2018. Não, eu sei, eu tô falando do PlayStation, pô. O PlayStation 4 lançou em 2013. Sim, exatamente. O PlayStation 4 lançou em 2013. Hoje, o 2 teras do PS5 Pro é equivalente a 1 tera do PS5 Pro, do PS4 Pro. Qual é a questão? Eu tô falando da questão de equivalência de memória. O Red Dead no PlayStation, ele é maior do que no PC. Lembrando que o GTA, ele lança primeiro para console. Eu ia até zoar o Lucas dizendo que ia ter que trocar o SSD dele, não precisa ainda Eu não. sou paciente, eu É, tenho uma eu biblioteca também. infinita aqui. Eu também, pô. pô. Não precisa ainda não. Segura um pouquinho ainda. Aí, o jogo, quando ele lançou no PlayStation 4, eu lembro que ele era maior do que no Xbox. E eu lembro que foi assustador, porque quando o Red Dead lançou, enquanto os jogos estavam tendo, sei lá, seus 30, 40 gigas ocupados, num videogame de 500 gigas de memória, o Red Dead já estava ocupando mais de 100 gigas. Sabe o que eu lembro também? Então foi assustador pra época. Então, calma, rapidinho. O GTA 6 ele vai ter esse mesmo impacto. Ele vai ser uma revolução no tamanho do jogo. Talvez não seja 300 gigas, mas eu aposto que não vai ser menos de 200. Sabe o que É. eu Ele não vai lembro ter também? menos de E Ilan deve concordar comigo. 30 frames, irmão. Ah, 30 frames pra Pô, jogar é. GTA V. E no 360 e no PS3 engasgando pra caceta, Ah, sim. pô. Era, velho. sim, sim. Que é Inclusive, Nova geração de console. Tá que pariu. Eu Sim, adorava essa época. inclusive, eu não sei se vocês estão ligados, mas tipo, a Rockstar teve que fazer uma gambiarra para o GTA V rodar no 360, porque o CD de armazenamento do 360 era menor do que do PlayStation 3. Aí Era. o GTA V no 360 vinha em 2 discos, né? Tipo, Mas enfim, agora. rapidinho, o primeiro jogo de impacto, assim, de memória, não foi Red Dead, não. Nem GTA. Foi L.A. Noire. Vocês já jogaram esse jogo? Lei Noir, não. Não tem pra PC, Eu não sei que tem é da pra PC, eu acho. 2K. Não, tem sim, tem não? Pô, tô louco. Tem? Não, É não Lei tem, Noir? não. Não tem, não. Esse- L.A. Noire não tem pra PC, não. Ele é Não pra tem, não. PlayStation. E PlayStation e Xbox. Beleza. E o Não, manda L.A. ver. Noire... É só pesquisar aí. Eu acho que não tem, não. Eu vou quase bater esse martelo. Não tem, não. Nunca vi ninguém fazendo gameplay dele em PC. Nunca vi na Steam, então É. acho que não tem, não. O L.A. Noire, inclusive, é um jogo que entra naquela fileira de jogos totalmente em inglês e que eu tinha que bater todo, que era extremamente importante você entender o que o personagem tá falando. Mas era um jogo que ele já impressionava graficamente naquela época, no 360 e no PlayStation 3, porque ele foi um dos primeiros jogos que a captura de movimento E, do porra, rosto era foi extremamente lançado em fidedigna. 2011, perdão. Foi lançado em 2011 para PlayStation 3 e Xbox 360 e em novembro para Microsoft Windows. Tem pra Então deve ter essa pra PC, porra. mas ninguém... Tem pra PC? Então tá pra PC. Vê aí na Steam. Fake news! Fake news! Aí, ó. Sim, Olha. o L.A. Noire, ele era um jogo que pra Xbox 360 eram 3 CDs Caramba. de instalação. Ele era 3 CDs já naquela época, se eu não me engano, que ele era 20 e poucos gigas. Tá ligado? Uhum. Uhum. Entendeu? Ele era O que 20 é que e tem de poucos gigas. especial numa nele? Pelo que eu tô vendo aqui, parece um jogo de máfia, né? Na Não, verdade, era um dos poucos jogos da policial. Rockstar que você era um jogo policial. Você era um policial investigador e você tinha que juntar as provas da cena do crime e você tinha que entrevistar as pessoas. E através da expressão facial, você tinha que tentar identificar se a pessoa estava mentindo, se ela estava escondendo alguma coisa. Você tinha Aí, que com as metaforar a provas, pessoa, basicamente. Ele não é um dos melhores jogos que eu já joguei, assim. E é inacreditável como é que a Rockstar não deu continuidade pra esse jogo, velho. A narrativa desse jogo aí, como o Rafa, a narrativa é muito boa. É um dos jogos mais envolventes que eu já joguei, assim, da Rockstar. E é um jogo, assim, que ficou só naquela coisa meio exclusivona. Poucas pessoas jogaram. Um jogo muito incrível, velho. Ele Aí, aí no ar, gente. diferenciado. Aí, ó, pra comprar, tem ó. na Steam. Fake news! Aí, ó, fake news. eu Aí, não ó, dá pra comprar, dá pra sabia. jogar. Vou colocar 100 na minha pila. lista. Vale Deve 100 ter pila. mod Vocês acham que- pra ficar legendado em português no PC, com certeza. Deve velho. ter. Tem. Esse é a promoção, pô. Deve ter mod Agora, pra jogar com CJ no PC, porra. Sim. É isso, velho. É isso. Sim. E Ô, aí, Lucas,
E aí, Fala. a Rockstar já tem esse costume de lançar jogos, por isso que a galera tá tipo, nossa, o GTA 6 vai lançar com 300 gigas. Eu não duvido. Eu não só não duvido, como a Rockstar já tem costume de revolucionar nessa questão de densidade. E não é porque o jogo vem mal otimizado. A maioria desses jogos não vem, na verdade, vem muito bem polido. Com exceção do GTA 4, que no lançamento pra PC foi uma negação, mas continue. Não, calma, todo jogo lançamento pra PC é uma negação. Igor. Não, é Aí, porque o GTA 4, Rafa, o GTA nem 4 nem venha. dá problema até hoje. O GTA 4 foi um Sim, você jogo pode ter um mal feito mesmo. RTX. Sim, você Mas a pode ter otimização pra PC, Ó. o jogo, quando ele é construído pra hardware de videogame, quando vai passar pra PC, uma empresa que passa isso direto é a Capcom, pô. Sim. A Ó, Capcom, Ilan, quando vai tem passar jogos gambiarra, pro PC, viu? Tem gambiarra pra fazer rodar muito bem no PC. Eu consigo rodar em Vulkan, por exemplo. O Sim. GTA 4, que você tem que trocar uns códigos e instalar um DLL na configuração, mas você pode fazer isso alterando um arquivo do jogo original na Steam mesmo, não é pirataria não. Eu lembro que quando eu joguei, eu tive que ir nos arquivos do jogo para aumentar a quantidade de memória que ele poderia tirar do meu processador, que era vídeo integrado. Aí isso já dava para ele dar uma Entendo. respirada melhor. Mas enfim, vamos ler essa notícia aí que tem outra coisa de GTA 6 para Vamos comentar. lá, GTA Falei. 6 ganha atualização empolgante, um dos mais esperados de todos os tempos, e uma nova atualização da Rockstar Games traz uma notícia empolgante para os fãs. Para quem não lembra, o jogo foi anunciado para 2025, porém acabou sendo adiado para maio de 2026. Agora uma listagem de empregos acabou animando os fãs. Acontece que a Rockstar Games abriu contratação para várias posições de marketing global, sugerindo que a empresa está de olho na sua publicação em breve. As posições são contratos de 12 meses, sugerindo que a Rockstar não precisará dessas pessoas depois desse tempo. E aí tem New Rockstar Games, Job Listing e Reviews, they are preparing for a global marketing campaign. Eles estão preparando a campanha de marketing e revelando, etc. Nas linguagens de suporte português, sim, francês. eles vão dar suporte às seguintes linguagens: português, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, polonês, russo, espanhol, Espanha e América Latina, chinês e chinês simplificado. Sim, as posições temporárias que apenas ajudarão a melhorar o marketing global do jogo. Não se sabe se a Rockstar poderá manter essas pessoas depois do fim do contrato. De toda forma, é uma indicação de que o jogo provavelmente não será mais adiado e a data anunciada deverá ser respeitada. Certo, GTA 6 em 2026 e eu sou paciente, tem muita coisa pra jogar na frente de GTA aí. Ô, Rafa, você que comprou esse console gigante aí, testa a beta pra mim, que aí quando lançar a versão definitiva... Calma. Sim. Os jogos sempre vêm bem polidos pra console, porque os jogos são otimizados pra console. A craca vai vir quando vier pra PC pra vocês. No lá. Cyberpunk foi o contrário. O pra PC tava menos pior do que pra console. Sim, não pra PS5, o Cyberpunk você fala? É a exceção da regra, vai. Pra PS4. A melhor versão, foi pra PS5. A melhor versão que foi lançada do Cyberpunk foi pra PS5. A gente zoa, mas a maioria das pessoas, até onde eu sei, tem essa mesma mentalidade de Rafa, né? A pessoa que prefere sentar no sofá e não se estressar com instalação de jogo. Eu tava falando de fazer gambiarra pra fazer o jogo funcionar direito, no caso do GTA 4, que é um jogo antigo que dá problema até hoje. E as empresas estão de olho para isso, né? Eu vi uma notícia recente que a Steam estava passando a player base dos consoles, mas pelo preço dos jogos e pela facilidade de vender para o mercado dos consoles, no quesito de, porra, é mais difícil piratear nos consoles, você tem que fazer uma gambiarra para desbloquear o console, você tem que, muitas vezes... o jogador que faz isso é impedido de jogar online. Então, os consoles passam uma segurança muito maior para as empresas, para as desenvolvedoras dos jogos. Então, é muito mais interessante elas desenvolverem para lá primeiro. Eu, como tô no PC aqui toda a vida, eu tô acostumado com isso e paciência. Vai de cada um, né? Vai de cada um o perfil. Tá tudo bem. Um fator geracional. Quem dita gerações são os videogames. Né? Tipo, porque PC você vai trocando PC. Você vai trocando peça. Existe controvérsia nisso aí que você tá falando, viu, Rafa? É um debate eterno. Porque tem gente que fala que o console segura os jogos no tempo, sabe? Faz um favor pra quem tá no PC, porque não precisa ficar trocando de PC toda hora, porque os consoles estão segurando o mesmo hardware desde sempre, tá ligado? Tipo assim, o GTA V, que foi depois de sua
Definitive Edition, ele recebeu várias atualizações que deixaram o jogo muito mais pesado e equipara a experiência dos consoles à do PC, né? Você olha o Sim. GTA V rodando num PS5, é muito parecido hoje com a versão do PC, inclusive a do Enhanced Edition. Por que é que eu fico tranquilo com isso, né? Com o lançamento do GTA 6? Eu também. Eu sei que o GTA 6 vai ser lançado para um PC que consegue rodar o GTA V bem. Entendeu? Entendi. Eu sei que o meu PC Uhum. consegue, porque o console consegue. Cria uma E a obrigação referência. deles, sim, entendi. Por outro lado, Entendi. para os países mais desenvolvidos, que as pessoas conseguem, tipo assim, lançou uma placa de vídeo nova, o americano classe média, ele joga 40, 90 fora e compra 50, 90 e foda-se, sabe? Sim. Não é Lá o é caso... acessível. Exato, lá é acessível. Então eles dizem que os consoles estão segurando a tecnologia deles, que a placa de vídeo que ele comprou nova consegue entregar muito mais do que o PS5 e as empresas não desenvolvem para essa placa porque ela precisa lançar o jogo pra porcaria do console que tá parado no tempo. Porcaria segundo eles, Entendi. claro. Entendeu? É Entendi. isso. Sim, sim. É mais E ou tem menos a outra mesma coisa. ideia que a gente tem com a troca de geração de PS5, PS4, PS4, PS3. É. Eu Sim, sim. entendi. E tem outro fator também, que é tipo, por exemplo, eu vi inclusive o Rafa H7 comentando a respeito disso, que, por exemplo, vamos supor que no lançamento da série RTX 2060 Super, 2070, 2080, sabe? Tipo, os jogos, eles começaram a ser produzidos nas gerações anteriores de placa de vídeo. Tipo, vai ter que vir outro ciclo de desenvolvimento com novas placas de vídeo, com novo hardware, para aí ter um salto gráfico, né? Para você realmente ter a necessidade de trocar de placa de vídeo. Porque, por exemplo, Faz sentido. pegue o Stellar Blade, que é um jogo recente, que é exclusivo de PlayStation 5 e já saiu para PC. Eu tava vendo as configurações necessárias para você rodar o Stellar Blade no PC e roda no meu PC. E minha placa de vídeo é de 2021 e estamos em 2025. E Exato. tipo assim, eu só vou trocar de placa de vídeo quando lançar o The Witcher 4 e o GTA 6. Só Faz isso. sentido Aí- isso, Ilan, porque o PlayStation 5 é de 2020, tá ligado? Então Sim. ele precisa necessariamente rodar na tecnologia que já era Exato. acessível em 2020. Porque se você levar em consideração que o PlayStation ele lançou em 2020, mas ele não era a melhor tecnologia daquela época, já começa por aí, tá ligado? Então isso faz Sim, todo sim. sentido. Isso Mas já faz todo sentido. no meu caso eu vou querer trocar de placa de vídeo pro GTA 6 e pro The Witcher 4, porque eu vou querer ter a melhor experiência possível. E no tocante ao lançamento do GTA 6, pela primeira vez na minha vida, eu não vou ter a experiência no YouTube, né? Porque este abençoado que tá fazendo live comigo, ele tem um PlayStation 5 Pro. Aí eu vou morar na casa dele, né? Quando lançar o jogo, a gente vai dormir junto, tá, Rafael? Não, aqui é o PlayStation de Gabriel, dá pra você jogar na cara de Tá Gabriel certo. também. Agora, uma Gabriel, dúvida não. aqui, Eu gente. falei Rafael. Uma dúvida aqui sobre essa notícia. Essas línguas todas que eles estão dizendo aqui que vão soltar o jogo, é pra dublagem ou é só legenda? Não, só legenda. Precisa A legenda. Rockstar não dubla seu jogo. E, inclusive, acho criminoso um negócio desse, porque pra mim. Você acha criminoso não dublar? Eu acho criminoso não dublar. Eu acho que tem que dublar. Não. Mas no caso do GTA, porra, Rafa, o jogo ia ter que custar quantas vezes mais, velho? Se tivesse que desse Não, trabalho. irmão, por que O vai GTA custar mais? Nenhum jogo custa mais porque tem que dublar, pô. Não, velho, é porque o GTA são muitos atores, porra. É muita gente, é muito Foda-se, NPC. não preciso posso botar o mesmo ator pra poder fazer um dublador pra fazer. Não, quem faz isso é a Ubisoft, NPC. fica horroroso. A Ubisoft faz e fica horroroso. Nem a dublagem original da Ubisoft é boa, porra. Ó, calma. A CD Projekt Red faz e fica bom. Eu vou dar um exemplo É? pra vocês. Exatamente, irmão. Porque Sim. assim, eu vou dizer a verdade pra você. A desculpa que a Rockstar dá não é nem essa que você deu, Lucas. A desculpa que eles dão é por conta da experiência de áudio que eles têm. Por conta Sim, de, isso. sei lá, da regionalidade, do sotaque. tudo É, aí. mas é E, exatamente tipo assim, isso. Uhum. Os caras estão inseridos no contexto dos Estados Unidos. O GTA, a Rockstar é uma empresa maravilhosa. Os desenvolvedores do GTA gostam de videogame e eles entregam a experiência que eles queriam ter. Né? Pelo menos todos os GTAs foram assim. Todos os GTAs são jogos muito bem avaliados pela crítica, pela imprensa e pelos jogadores. E, assim, eu não acho que o GTA 6 vai ser diferente. O ponto é, eles fazem questão de entregar a experiência do que eles enxergam naquela sociedade. Então, por exemplo, se o GTA V foi feito para espelhar Los Angeles, para simular Los Angeles, uma cidade muito parecida, né? Uma cidade inspirada, eles colocaram a cultura daqueles personagens ali.
E é muito difícil você encontrar dubladores de uma língua nativa, para não ficar tosco, expressando a cultura local, né? A cultura que eles querem expressar. Agora, e aí entra um ponto que rende horas de debate, mas eu peço que todos sejam breves. E se a gente convertesse tudo isso em IA? Se a gente convertesse a dublagem para IA, se não precisasse mais contratar atores, porque é fácil fazer isso. Eu nesse canal aqui... Sim, então, eu O já debate fiz... não é mais de videogame aí, tá ligado? Aí já é o debate sobre Sim. dubladores. Não, Eu sei. aí já tá ficando tarde, não vamos entrar nisso não. Sim, exatamente. Fica pra Vai próxima. gerar um problema maior, né? Um problema, porque desempregaria muita gente. Mas assim, pra mim é a evolução da tecnologia. Quem reclama disso, na minha visão, e aí vocês podem dar a opinião de vocês, Eu sou contra. fabricante de vela quando lançou a lâmpada, tá ligado? Não, é diferente, porque a vela não Ah, é uma é. obra artística, tá ligado? Sim. Porra Dublagem de é uma obra expressão artística. artística, tá ligado? Sim, E a gente não pode levar toda a otimização humana. Isso é uma opinião pessoal, viu, gente? A gente não pode levar a otimização humana de tudo que você não precisa fazer. Por exemplo, você otimizar tarefas do dia a dia, beleza. Você eliminar empregos insalubres, tipo atendente de supermercado, botar uma IA pra atender você no supermercado, pra você passar a compra e ir embora. Eu acho louvável. Agora, expressão artística, como você fazer desenho, você fazer dublagem, você atuar, enfim, essas coisas, eu acho que é um pouco perigoso, inclusive, pra questão existencialista, né? Do sentido da vida, no sentido de propósito, de busca. Aí entra uma parada mais filosófica também. Não vamos entrar Então, aqui hoje. eu vou mais para essa linha aí, tá ligado? Eu acho que esse tipo de profissão tem que ser defendida. Esse tipo de profissão. Porque daí pra Sim. frente, daí eu acho que dá um problema aí. De humanidade, inclusive. não deixa de ser. Nesse caso, o dublador original é aproveitado. Dá pra emitir tudo na voz dele mesmo, em outras línguas. Se ele, tipo assim, Mas a dublagem não ele é fala isso. na língua nativa dele e uma IA, que a tecnologia já é capaz disso. Talvez a gente não esteja avançado o suficiente, mas por um programa de IA, uma galera muito bem feita que sabe operar o negócio, é possível traduzir pra outras línguas, pô, A tranquilamente. dublagem velho. não é tradução, cara. Essa é a questão. Eu sei Dublagem não é disso. tradução. Bom, Entendeu? enfim. A gente Sim, chega lá. Tem deixa uma eu só. diferença. É por isso que é meio complexo. A gente vai levar realmente horas. É complexo. Senão É seria deixa eu- horas de debate aqui. Fala Sim, aí. deixa eu mas só eu ia- dar meus. Mas diga aí, Ela, diga que eu vou complementar depois, que eu ia falar Sim, sobre outra só coisa. isso e a gente já encaminha pro final. É que o seguinte, essa desculpa que a Rockstar dá é a mesma desculpa que a From Software dá. E olha só que a maioria dos jogos da From Software é em inglês, né? Que os Dark Souls, Elden Ring, Bloodborne, sabe? E eles dublam para inglês, eles falam assim, não, porque a gente não vai conseguir garantir a qualidade dos outros. É papo furado. E, por exemplo, em relação a esse exemplo que o Lucas deu, em relação da cultura americano, que talvez não consiga ter paralelos em outros idiomas, por isso que faz sentido não dublar. Cara, se a gente for seguir por esse caminho, não faz sentido dublar uma série de obras que não são, por exemplo, videogames, que quer retratar uma cultura local, sabe, de um determinado país, de um determinado povo, assim, sabe, que tem os trejeitos ali, e tipo assim, se for seguir nessa lógica, um monte de coisa não deveria ter dublagem, mas pra mim é a Rockstar que não quer ter saco pra fazer essas dublagens, porque, por exemplo, as dublagens da Ubisoft, tipo, que eu consumo dos produtos, não vi nenhuma, até hoje eu não vi uma dublagem ruim deles. Deixa eu ver, a dublagem do Cyberpunk é sensacional, velho. Tipo assim, quando eu terminei de zerar o Cyberpunk, eu queria mais, sabe? Tipo, a dublagem ali, É não pra fala brasileira, disso aí, né? cara. Sim, a dublagem brasileira, assim, muito boa, assim. Isso. E, É porque- outra coisa, rapidão, Diga. só finalizar aqui, tipo assim, a dublagem não é só, como o Rafael falou, não é só questão da tradução em si, tem a adaptação para a cultura que está recebendo esse produto no idioma dele. Porque, por exemplo, tem alguns exemplos na cultura popular, que eu não vou lembrar agora, que, tipo assim, fez mais sucesso no país estrangeiro do que no país de origem, por causa justamente das regionalidades, né, que se adaptou àquela cultura que recebeu as traduções, recebeu as adaptações, você tá entendendo? Mas enfim, tipo, pra mim é bobagem da Rockstar não querendo gastar mais dinheiro com isso. Mas enfim, finalizando. Vamos pra reta final, gente? Vamos, Já acabou as notícias. só do português, dessa questão da regionalização. A pessoa que vai experienciar isso, por exemplo, um brasileiro médio, ele não mora em Miami.
E beleza que aí é pra consumir a questão da experiência daquele local e tal. Só que eu vou falar de duas coisas. Eu vou falar da expressão artística. A expressão artística, você vai receber o jogo, você vai absorver aquilo dali, mas a dublagem, ela na verdade te imerge. Porque a questão da imersão e da quebra de descrença é fazer com que você fique completamente preso. Um filme dublado em que você já tá na sua língua nativa, ouvindo tudo que você tá falando, tirando uma pessoa que é fluente, né? Tô falando da maioria, por isso que eu falei brasileiro médio, da pessoa média que vai ouvir, ela perde a imersão sempre que tem que ler uma legenda. E aí eu vou pra funcionalidade de um jogo. Porque até entendo as pessoas que, mesmo não sendo fluentes, querem ver um filme legendado. Mas, porra, você dirigir um jogo no GTA, dirigir um carro, lendo Sim, legenda, irmão. eu tenho que parar o carro. Pariu. Sim, eu Ah, tenho que parar o carro pra Funcional. ler legenda, Entendo, velho. É uma entendo. merda. E, tipo, Zorra. a história do jogo, ela tá sempre inserida nesses trechos, tá ligado? Que, tipo, você tá dirigindo, o diálogo que tá rolando ali não é um diálogo esporádico, é um diálogo importante pra lore. Aí, porra, mano, Sim. você tem que estacionar o carro pra poder ler a Pra legenda. ficar lendo legenda é uma merda. Isso é uma quebra de imersão absurda. Mas é Total, isso. você acaba com a experiência. Então, tipo assim, Vocês vocês só estão estão me preocupados dando com a argumento, experiência? mas eu não vou entrar nessa. Tá, Tá, beleza. guarde pra você, Lucas. Vamos pro final. Tá bom, quando eu estiver recebendo um patrocínio de algum curso de inglês, aí a gente entra nessa onda e divulga o Não. curso de inglês. Alô, Biway. Ok. Alô, Biway. Valeu, gente. Vamos encerrar. Considerações finais de todos nós aqui. Pode começar, Ilan. Rapaz, foi um prazer muito grande estar iniciando esse projeto com vocês, né? Daqui pra frente, eu acredito que o céu é o limite. No que eu conversei com os meus amigos aqui, é que no futuro a gente quer trazer mais pessoas, trazer mais contribuições, trazer mais participantes para aumentar o bate-papo, as experiências, sabe? Trazer convidados especiais. Videogame é uma coisa assim sensacional, é muito boa, sabe? Tipo, quem joga videogame e tem como hobby, não como vício, é um negócio sensacional, cara. Tipo assim, tem hora que eu tô estressado, abro meia horinha ali, jogo um pouquinho, já fico tranquilo, sabe? E poder trabalhar com isso também, né? A gente tá tendo essa oportunidade agora, né? De fazer essas lives, de comentar sobre isso. Tipo, é um negócio sensacional. Eu conto com a ajuda de vocês para que esse projeto ande pra frente. E é isso aí, meus queridos. Tamo junto. E obrigado por essa companhia. E só lembrando que se você estiver assistindo essa live no Dano Crítico, desconsidere os avisos que foi dado no final, porque você já vai estar vendo essa live no outro dia já com a estreia, tudo certinho, tudo bonitinho. Porque no caso, você que está assistindo o Dano Crítico, a gente não está ao vivo no dia que você está vendo, né? A gente está no dia anterior. Mas enfim, muito obrigado pela sua audiência, viu? E até a semana que vem. É com vocês, meus queridos. Vai lá, Rafa. Eu só queria deixar claro que Ilan tá sendo muito modesto nesse momento, ele tá contido porque ele tá tendo orgasmos múltiplos com esse projeto agora. Eu tenho certeza que ele está convulsionando internamente de felicidade. Mas brincadeiras à parte, gente, é verdade. Uma coisa que Ilan falou é muito importante. Videogame é uma parada que faz parte da vida da gente. E eu falo que a nossa geração provavelmente vai ser a geração que o hobby da gente mais velho vai ser jogar videogame, tá? Enquanto pessoas mais velhas hoje, a gente vê que tem o hobby de fazer outras coisas, talvez de ver um filme, de ver novela, enfim, coisas. Jogar baralho, jogar dominó na praça. O nosso hobby vai ser jogar mais velho com os nossos amigos online, compartilhar com os nossos familiares no jogo. Exatamente. Então, é um prazer muito grande. As pessoas às vezes até não entendem, né? Ainda pego algumas pessoas tentando, tipo, pô, videogame, você não é muito velho pra jogar videogame, velho. Na verdade, hoje os jogos de videogame, eles cresceram com a nossa geração. Antigamente, Sim. quando a gente era bem guri, jogos populares eram como Crash, outros jogos que não tinham, Mario mesmo, que era um bonequinho. Hoje em dia nós temos jogos extremamente realistas, como The Last of Us e Death Stranding, que lançou recentemente, jogos que tem essa necessidade de que você seja um adulto, pelo menos para poder absorver a história e absorver a arte que está sendo feita ali. Então, basicamente, gente, é muito gratificante estar aqui com vocês, com meus amigos Lucas e Ilan. É um projeto que eu espero que a gente dê uma continuidade centrada, a gente vai começar aos poucos, mas com o feedback de vocês a gente vai engatando mais, fazendo mais vezes e participando. E a gente tem planejamento para fazer muitas mais coisas, gameplay, né, e outras coisas. Então, fique aí a dica. Infelizmente, como o Milan falou, não é ao vivo. Goste desse piloto, que foi uma gambiarra que nós fizemos hoje para poder conseguir fazer o programa. Mas é isso, galera. Tamo junto, um abraço. E é isso. Cara, eu acho que funcionou bem. Eu gostei muito, porra. Foi ótimo conversar com vocês sobre isso. Porra, vamos fazer muito mais vezes sobre muitos outros assuntos.
E é isso, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. O canal do Dano Crítico vai estar Ativar aqui na sininho. descrição. Exatamente, vai estar aqui na descrição para quem tá vindo no meu canal original. E nas próximas lives a gente vai dar continuidade no nosso canal de origem, que é a ideia central, né? Então, porra, muito obrigado pela presença, pela atenção de vocês até aqui. Até a próxima. Adeus. Isso aí. Vamos pra cima. Tchau, tchau.